perder para chegar ao nosso gol e buscar o nosso objetivo aqui, que é essa primeira vitória fora de casa. Obrigado. Ah, pois não. Portanto, este é o técnico Humberto Louser, também falando aqui no microfone da Rádio FI, apenas trazendo aqui a informação correta, né? No Guarani, o Marcelo Cabo teve um aproveitamento de apenas 16,7% dos pontos disputados. Em 6 jogos, foram 3 empates e 3 derrotas, né? Ele entrou para a lista dos piores treinadores do Guarani em termos de desempenho dos últimos 20 anos. Que coisa! E hoje está aí no CSA. E a bola já vai rolar, hein? Para comandar 90 minutos de pura emoção. Ele que está enxergando, hein? Está enxergando perfeitamente com seu cabelo esvoaçante. O locutor que não perde nenhum lance. Ele! Esse é o Washington Melo. Você tá empolgado hoje, hein, Melo? Quero ver depois dos 90 minutos como é que vai estar o Washington Melo na transmissão aqui no microfone da Rádio o Futebol Interior. Guarani e CSA, CSA e Guarani. Daqui a pouco, Guina Paiva, vou perguntar pra você, mas é já, viu? Se você gosta dessa mexida do técnico Louser. O Denner do time. 3 volantes, Baraca, Ricardinho, Denner. São 3 volantes. Daqui a pouco o Guina Paiva vai falar. O Rei Pelé está lotado. Torcedor do CSA está empolgado. O torcedor do Azulão de Alagoas. A bola vai rolar, você vai se ligar comigo, torcedor, com toda a equipe esportiva nota 10. Estarei ao lado de Guina Paiva, de Washington Melo, de Fernando César, Giovanni Paiola na TV Futebol no Interior no YouTube e também no Facebook. Mandando ver, mandando brasa lá na TV Futebol no Interior. Vai começar o jogo, posse de bola do primeiro tempo do time do CSA. O Michel Douglas, viu, Washington Melo? Michel Douglas vai tocar na bola, vai começar o jogo no estádio Rei Pelé, 9ª rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu olhar a hora aqui, 8h29, tá explicado. Agora ele conversa lá com o pessoal da TV, o Andrei da Silva e Silva, o árbitro do Pará, né? Agora parece que já recebeu ok da emissora de televisão, que tem os direitos do jogo, e vai apitar. Agora os caras mandaram, ele apita. Apita o árbitro Andrei da Silva e Silva. Tem bola rolando no Rei Pelé. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções do futebol para você. Rádio Futebol Interior. Aqui na Rádio Futebol Interior, posse de bola no primeiro tempo foi do time do CSA Guarani, todo de verde. CSA com a camisa azul, branca, faixas azul e branca, calção, meias brancas. Guarani, se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, goleirão da equipe do Bugre, o Bruno Brígido. O goleirão Bebê do Guarani estaria defendendo o gol do portão de entrada. Portanto, o Guarani ataca ou atacaria para o gol do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bola rolando no Campeonato Brasileiro desta Série B. E já tem uma falta o Guarani? Ou é lateral? É falta. É falta aqui pela direita. É falta aqui pela direita. É falta para a equipe. É aquele mesmo. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Vem para a bola o camisa número 10 do Bugre. Quem é ele? É o Longini. Hoje está com a 10 do Guarani. Longini para a bola. Na barreira. Levantamento na boca do gol. Chega a zaga, tira, voltou para o Pará. Vai queimada ali, bateu para o gol, pegou na zaga. Voltou, sobrou para o Guarani na ponta esquerda. Corre, que corre atrás dela o jogador da equipe do Bugre. A bola sai. Linha de fundo, escanteio para o Guarani fazer a cobrança lá pela esquerda, Melo. Com 1 minuto de jogo, o Guarani já tem um escanteio ao seu favor. Falha aí do sistema defensivo do CSA. O Denner, de pé direito, vai para a cobrança. Vem Denner para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Guarani. O árbitro gosta de uma resenha, o tal do Andrei da Silva e Silva, hein? Conversa ali com os jogadores, o Edson Silva tá no empurra danado. Andrei para a bola, primeiro pau, bateu fechado, chega a zaga para tirar, voltou, sobrou com o Ricardinho, toque atrás, voltou, fez o passe para o Everton Alemão, chega a zaga, tira a bola, volta com o capitão do Guarani, com o Baraca, aqui pela direita, ele trabalha a bola para Kevin, vem o lateral direito da equipe do Guarani, volta a bola um pouco mais atrás, começa tudo de novo. Tem gol. Bruno Brígido, sai do gol para fazer a defesa com os pés, ele foi embora na grande área, aquele balança para cá ao vivo, futebol interior, informa Fernando César. É o Criciúma sonhando com a recuperação no campeonato, hein? Zé Carlos, Criciúma 3, Paysandu 0 lá em Criciúma. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, Bruno, pra bola, Bruno Mendes, foi travado na hora H, chega a zaga da equipe do CSA, tira, completa aí, Fernando César. E aqui no Instagram da Rádio Futebol Interior, o pessoal entrando aqui, em Lopes Oficial, Cleison GNT, também o Henrique 06,
todo mundo curtindo a transmissão da Rádio Futebol Interior no Instagram. E vem Celcinho, vai pro levantamento pro time do CSA, chega a zaga, tira a bola, volta com o Edinho. Edinho faz o passe, abre o jogo, toca a bola um pouco mais atrás. Bola pra Boquita. Já jogou no Corinthians. Tem cara aqui nessa mesa que sente saudades do Boquita. Sente muita saudades do Boquita. Que nenhuma. Não sente, torcedor corintiano? Não sente falta do Boquita? Ah, mas surgiu como um bom nome pro futebol brasileiro. Mas é um daqueles que virou promessa, não é, Guina Paiva? Virou promessa, mas infelizmente acabou não passando de uma promessa. É isso aí, agora o jogador do Guarani, Longini. E coloca ali, nesse momento chove forte em Alagoas. Parte posterior da coxa direita. Já era. Quando sente ali, hein, Guina? Infelizmente, quando sente assim, é porque não dá mais. Tá aí o Longini, e hoje tá com a camisa 10, herdou a 10 do time do Bugre. Foi ali na passagem, né? Foi quando ele foi tocar a bola. Ele sentiu ali o jogador da equipe do Guarani, o camisa número 10, o jogo tá parado. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19 3844 9283. Você participa pelo Facebook Futebol no Interior TV, no YouTube também Futebol no Interior TV, lá no Instagram Futebol no Interior você participa, deixa a sua mensagem. Vai voltar. Guarani com 10 em campo, tá fora ali o Longini, não é isso, Washington? Mas já pediu para voltar, existia até uma preocupação aí do departamento médico, mas tudo ok. Guarani novamente com 11 e o Xandão, né, zagueiro do CSA, aquele mesmo, né, que jogou pelo Guarani, foi revelado no Bugre, jogou no São Paulo, foi lá pro futebol japonês e olha só, hein, que fazem hoje Xandão jogando aí no CSA. Outro que tá no CSA é o Ferrugem, ex-Ponte, aquele que teve aquela contusão séria, só que hoje tá machucado. E o CSA contratou o lateral Juan, ex-Flamengo. Isso, e o Walter também, que também tá jogando lá no CSA, mas tá com um problema particular sério, né? Não tá, pediu 10 dias de descanso e vem CSA, bola aqui pro campo de ataque, é o Daniel Costa com a bola, vai queimar dali, bateu pro gol, Bruno Brígido. Foi pra ela, fez a defesa sair, jogando o goleirão da equipe do Bugre, toca a bola pra Kevin pra Ricardinho. Ricardinho vem na marcação ali pra cima dele, o camisa número 19 é o Didira. Didira vem na jogada, a bola volta pro time do Guarani, trabalha a bola, o Bugrão, bola com o Guilherme. Guilherme no meio, volta a bola pra Longini, parece que tá tudo bem com ele. Vamos observar aí o Longini, trabalha a bola para Ricardinho, Ricardinho Longini, volta um pouco mais atrás, bola para Ricardinho, Ricardinho para Guilherme, Bruno Mendes pede bola aqui pelo meio, ele faz a finta, vira o jogo, toca um pouco mais à frente, bola para Longini, o Guilherme vai passar, quem passou foi o Kevin, linha de fundo, vai pro cruzamento, rasteirinho por baixo, chega a zaga da equipe do CSA para tirar, tira dali, o camisa número meia dúzia, o Rafinha, a bola sobra pro Guarani de novo, volta a bola aqui na ponta esquerda para Ricardinho, quase, hein, Ricardinho, quase, hein. Quase que o Michel Douglas, tem nome de ator de cinema norte-americano, quase que ele pega a bola volta com o Edson Silva, perna esquerda, fez o lançamento, procurava o Longini, sobe na bola o Rafinha, mete a testa na bola, joga a bola para lateral, mas lateral para o Guarani fazer a cobrança aqui para a direita. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Guarani desce, bola aqui pela direita, cruzamento do Kevin, linha de fundo, forte demais, ela subiu, saiu, linha de fundo, tiro de volta para o goleirão Cajuru fazer a cobrança para o time do CSA, o time de Alagoas do estádio Rei Pelé. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo para você. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de... Não deu certo, vamos lá. Segue a vida aqui, mesa de som, Rádio FI marcando, você confere comigo, 7 minutos, 7 passados deste primeiro tempo. Conferindo o placar do Campeonato Brasileiro, Série B, Campeonato Brasileiro 2018, é a 9ª rodada, no Rei Pelé, em Alagoas, CSA Guarani. Guarani e CSA empatam 0-0, Fernando César. Juventude 0, Atlético de Goiás 1, Figueirense 1, Londrina 1, Criciúma 3, Paysandu 0 e tem gol do Boa lá em Varginha, sabe o nome dele? Gustavo Geladeira. Boa 1, São Bento 0. Daqui a pouco no majestoso Ponte Preta e Goiás. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas.
Futebol da Rádio FI, aqui nós respiramos futebol. Bola ali pela direita, bola com o Celcinho, Celcinho vira o jogo, toca a bola aqui um pouco mais atrás, bola para Boquita, Boquita, Daniel Costa, vira o jogo na esquerda, trabalha a bola para Rafinha, Rafinha volta um pouco mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa, bola para Leandro, poderoso Leandro, tocou para o Celcinho, de primeira, fez a finta, toca a bola para Niltinho, vem na marcação para cima dele, para forte, para, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do CSA, fazendo a cobrança aqui pela direita, quase 8 passados primeiro tempo, tá 0-0, Daniel Costa, o capitão do time, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Boquita, deixa passar, deixa escapulir, a bola volta para Edinho, daí forte pro gol para fora. Ela saiu, não foi o Edinho não, foi o Xandão, o 4, camisa número 4, ele que bateu na bola, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta para o goleirão Bruno Brígido fazer a cobrança. É verdade, eu tenho uma pergunta para fazer para o Guina Paiva, e a pergunta era a seguinte, Guina Paiva. O Rondinelli ficou em Campinas e o Loser colocou mais um volantão, colocou o Denner. Você gosta desse esquema com 3 volantes? Paraca, Ricardinho, Denner, fala, Guina Paiva. Sem dúvida nenhuma, Carlos, é lógico que dá um pouco mais de consistência ao meio de campo, um pouco mais de marcação. E Rafael Longini, que é o jogador da armação do time, pode jogar um pouco mais tranquilo, sem a obrigatoriedade de fazer a marcação em cima dos homens, fazer aquele espelhamento como faz o meio campo contra meio campo. Então acho sim que devido aos últimos jogos, devido à dificuldade que o Guarani tinha de tomar gols e depois ter que correr atrás dos resultados, tá certo sim ele de proteger um pouco mais o meio campo, dar um pouco mais de liberdade ao Rafael Longini para que o Bruno Mendes e também o Guilherme possam jogar tranquilos. Esse Guina Paiva, comentarista aqui da Rádio TV Futebol no Interior, nós respiramos futebol. 9 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0, vem a equipe do CSA, trabalha a bola pela direita, ele volta essa bola, volta a bola para Niltinho, Niltinho começa tudo um pouco mais atrás, ele volta pela direita, trabalha a bola ali com o Leandro, Leandro dá um bico nessa bola, põe bola aqui pelo meio, ele volta a bola, tem o Daniel Costa pedindo bola, voltou, sobrou pra ele, vai queimar dali, quem bateu foi o Boquita, perna esquerda, foi travado, chega a zaga pra tirar na bola, volta com o time do Guarani, trabalha a bola aqui pelo meio, vem Bugrão, bola com camisa número 10, ele trabalha essa bola pelo meio, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa, bola pra equipe do Guarani, bola com o Denner, é o 8 do Guarani, ele pega essa bola na ponta esquerda, já passou o Guilherme ali, pediu, ele não toca, 2 na marcação pra cima dele, o árbitro tá marcando falta do Denner, rapaz, eu achei que foi falta do Bedinho, mas ele marcou falta do Denner, quem manda é o árbitro, o Andrei da Silva e Silva, o jogo tá parado, Washington Melo. Ah, pois não, viu, Carlos, fui traído, né, pelo amigo, esse Xandão que eu falei, que é aquele que jogou no Guarani, no São Paulo, não tem nada a ver, esse daí é o Alexandre Rodrigues Soares, até parece um pouco com aquele Xandão, né, a fisionomia, mas não tem, repito, né, não é ele, é outro Xandão, esse daí nasceu no dia 8 de maio de 1990, tem 28 anos, natural aí de Embu das Artes, né? Iniciou a sua carreira em 2011 no Guarujá, com passagens também pelo Independente de Limeira, CSA, Desportivo Aves, né? Futebol português, e completou aí neste ano 20 jogos, né? Com a camisa do CSA e não marcou nenhum gol. Então, desfeita aí a informação, até peço desculpas, né? Para os companheiros, né, para os nossos internautas. Então esse Xandão não tem nada a ver com aquele Xandão que jogou no Guarani. Beleza? Carlos Cossato. Tá certo, Washington Melo, mas não foi só você que errou não, viu? Muita gente da imprensa aí dizendo que era aquele mesmo que começou no Bugre, passou pelo São Paulo também, enfim, vem Celcinho, vem o time do CSA, trabalha a bola pela direita, bola para Boquita, Boquita tenta fazer o passe, era pro Niltinho, na direita chega a zaga da equipe do Guarani, tira. A bola sai para a lateral, vai lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança. Chove forte em Alagoas. Lateral para a equipe do CSA, lateral cobrado, bola para Daniel Costa. Tocou ali para o Niltinho com a perna esquerda, a esquerda não é a boa. Aí ele furou, a bola ficou fácil para o Bruno Brígido, sai no gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo para você. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FI marcando, você conferindo comigo, 12 minutos agora, 12 passados, primeiro tempo, faltam 33 para terminar o jogo. No primeiro tempo, no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, essa é a 9ª rodada na Série B, CSA, Guarani, CSA empatam
0-0, placar ao vivo, futebol interior, Fernando César na voz do gol. Tem gol lá em Varginha. Olha lá a equipe do CSA atrapalhada ali do Xandão, tocou na grande área, vai fazer o gol contra, Bruno Mendes vem na disputa com ele, bateu pro gol, foi travado pelo Xandão. Foi travado pelo Xandão. Ele ia fazendo bobagem. A bola que veio do campo de defesa do Guarani, lançada ali pelo Pará. O Xandão cabeceou para trás para o goleiro que estava saindo do gol. E aí a sorte é que ele teve recuperação. O Bruno Mendes foi para cima dele, mas o Xandão conseguiu desfazer a caca que estava fazendo. Quase o Guarani faz o primeiro gol. E o goleirão virou máquina do tempo, hein? Virou programa de flashback, hein, Washington Melo? Inacreditável, né? Olha só, iria acontecer, né? Um lance inacreditável, né? O Xandão ali desviou de cabeça, né? Tentou ali um recuo pro Cajuru, que acabou torcendo o joelho, não sei não, hein? Na minha opinião, não deve reunir mais condições de jogo. E o Bruno Mendes, né? Teve ali a chance de fazer o gol, né? A bola sairia aí pela linha de fundo. Ele tentou ainda o chute pro gol e o Xandão se recuperou e conseguiu salvar em cima da linha. E o goleiro ali, né? O Mota, né? Número 31, né? Já está ali pronto para entrar. Não vai dar pro Cajuru. Quase o Bruno Mendes marca o primeiro gol do Bugre. O jogo tá parado, Guina Paiva, eu quero ouvi-lo. Quase o Guarani faz o gol numa bobagem da zaga da equipe do CSA, e quem se deu mal foi o goleiro Cajuru. Faltou comunicação do zagueiro da equipe do CSA junto com o goleiro, né? O goleiro deveria ter avisado onde ele estava. Normalmente, esse recuo se faz quando o goleiro está próximo do gol. Olha, do jeito que virou ali ó, o joelho, dificilmente terá condições de jogo. Eu não sei não, mas eu acho que no mínimo ali uma lesão seríssima no ligamento cruzado do joelho esquerdo do goleiro. Virou muito para trás, mas muito mesmo, e o Bruno poderia ter, se quisesse, parado essa bola e dar um corte no zagueiro antes da feitura do gol. Acabou tendo que bater e aí acabou perdendo a grande possibilidade de fazer o gol. Mas olha, o goleiro não vai ter condições não. O goleirão ficou sentindo ali, virou o joelho no gramado, chove bastante em Alagoas, o jogo tá parado para atendimento do goleirão da equipe do CSA, quase o Guarani faz o primeiro gol. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo para você. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM tá marcando, você confere comigo. 15 passados deste primeiro tempo. Faltando meia hora para terminar o primeiro tempo de jogo. Rádio TV Futebol Interior marcando, você conferindo comigo o placar do campeonato. CSA, Guarani e CSA em Alagoas vão empatando 0-0. Qual é a vibe aí no placar Futebol Interior, hein, Fernando César? Resultados da rodada: Juventude 0, Atlético de Goiás 2. O segundo gol do Atlético agora. Figueirense 1, Londrina 1. Criciúma 3, Paysandu 0. Coritiba 1, CRB 0. O Sampaio Correia e o Avaí tá 0-0. Boa Esporte 1, São Bento 1. O São Bento empatou com o Ronaldo. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Goiás, Vila Nova e Fortaleza, Oeste e Brasil de Pelotas. E o 31 vai entrar em campo. O goleirão reserva tá no aquecimento. É o 31. Quem é ele? Pois não, é o Mota, né? Mas continua ali, né? O Cajuru, como ele é goleiro, ele pode, né, esperar aí o tempo que for necessário, né? Mas o árbitro, a partir do Andrei da Silva, já chegou ali para perguntar: e aí, meu filho, você vai ou não vai? Vai dar ou não dá? Mas pelo jeito vai sair, hein? O Mota, número 31, vai entrar, né? O goleirão ali acabou torcendo ali o joelho direito no recuo ali, né, do Xandão. E o Bruno Mendes, muitos torcedores dizendo que ele perdeu um gol feito. Ele tentou, né? Porque ele acompanhou bem, né, o lance. Agora ainda ele tá com o joelho ainda aquecido. A hora que esfriar isso aí, mas vai doer. Não vai dar. Então a primeira alteração pra sorte, né, do CSA, o Xandão ali, ele se recuperou a tempo, né? Porque o Bruno Mendes, ele chutou, né? Tava sem ângulo, chutou pro gol, a bola entraria, mas aí o Xandão apareceu para travar na hora H. E agora o goleiro ali, o Mota, né, o goleiro reserva, está trocando aí as chuteiras. E o Marcelo Cabo vai ali agora dar um abraço ali no Cajuru. E o jogo continua parado, hein? Pô, mas brincadeira, vai trocar a chuteira agora? Porque com a chuva, né, de repente trocou ali a trava, né, trava de borracha, para não escorregar.
Ele continua ali, né? Depois vai calçar as luvas. Eu acho que o jogo até meia-noite vai estar cedo, viu? Pra gente ir embora hoje. É, vamos nessa, né? Pelo menos mais 5. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Este é o futebol da Rádio TV, futebol interior. Bom, vai entrar daqui a pouco o Mota. Daqui a pouco o Mota vai entrar. O jogo com essa brincadeira já está quase 5 minutos parado, hein? O lance foi a 13. Estamos com 17h30. Agora vai entrar o Mota. Camisa número 31, Cajuru saiu. Alteração para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo. E a cerveja mais gelada do Brasil. Quase 18 passados desse primeiro tempo. Futebol da Rádio TV, futebol no interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Cara, eu tô aqui nas redes sociais e eu acabo de ver uma postagem aqui do técnico Guto Ferreira. Olha só, Guina, o que escreveu o Guto Ferreira? Em nossos discursos e ações, temos sempre que dizer que é cultural as demissões dos técnicos. Mas, na realidade, somos o Judas do futebol. Não temos direito a nada, não podemos sentir, não podemos nos indignar, não podemos ter opinião contrária. Nesse caso, somos mal preparados ou mal educados. A torcida nos xinga de burros quando a equipe não vai bem ou numa simples substituição que não seja aquela que gostaria. E aí segue. Guto Ferreira parece que tá meio boladão, hein? Em partes ele tem razão, mas em partes também tudo foi criado pela característica dos treinadores brasileiros, né? Que infelizmente perderam muito mercado no futebol mundial por muitas vezes serem teimosos, por muitas vezes serem olho grande no trabalho dos outros. Muitas vezes eu já vi técnicos que estavam mal e o outro na arquibancada querendo o trabalho daquele. Isso tudo também é cultural. Lógico que é cultural também essa questão de demissão do técnico, mas também é cultural o treinador brasileiro secar o outro que está trabalhando. E ele segue aqui, né? Dá uma cutucadinha na imprensa também, que eu acho que também nós somos responsáveis também por isso, né? Em vários momentos, né? Mas é isso, tá aí o Guto Ferreira que foi demitido do comando técnico do Bahia. E o Bahia já contratou o Lisca, que vai ser... Não, o Lisca foi pro Ceará, né? Quem contratou, o Bahia contratou o Zé Ricardo, que saiu do Vasco da Gama, que levou o Jorginho, que saiu do Ceará. Deus do céu! Deus do céu, e a bola volta a rolar, né? Vem CSA, a bola aqui pela ponta esquerda, vai para o cruzamento, Rafinha, chega Edson Silva. Dá um bico na bola, tira, joga a bola para a linha de fundo. Carlos. Escanteio para o CSA fazer a cobrança pela esquerda. Melo. Rapidamente, né? Para desfazer qualquer tipo de dúvida, né? O Xandão, que jogou no Guarani de 2005 a 2008, também jogou no Atlético Paranaense, Desportivo Brasil, Fluminense, São Paulo. Ele está atualmente no futebol da Bélgica, né? Está com 30 anos, o Xandão, né? Agora, a pronúncia aqui do clube da Bélgica, me ajuda aí, produção. Cercle Brugge. Daqui a pouco eu olho direitinho, porque vem a aqui, equipe do... É isso. Cercle Brugge. Brugge. Isso, lá da Bélgica. Exatamente. Bola pela ponta esquerda, trabalha a bola, o time do CSA, bola com Rafinha. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça, sai do gol Bruno Brígido. Tranquilo para ficar com ela, quem tava lá era o zagueirão. O Leandro, que foi ali na cobrança do escanteio, o primeiro escanteio para o time do CSA. Aí o Leandro meteu a testa na bola e o Bruno Brígido caiu ali, ficou no chão, ficou caído. Jogador da equipe do Guarani. Tá caído ali o jogador do Búlgaro. O atacante acertou ele. Verdade. Pegou ali o pé direito do atacante do goleirão, o Bruno Brígido, do time do Guarani. Tá, vai, tá na boa. Tá na dele lá o Bruno Brígido, agora tá tudo certo, não precisou nem daquela água milagrosa, aquela água santa que os caras colocam lá pro goleiro, já tá tudo certo com o PB, goleiro da equipe do Guarani, e vem a equipe do CSA, a bola aqui pro campo de ataque, era pro Didira, vem o Edson Silva, poderoso Edson Silva, perna esquerda, toca na bola, vem ali o Bruno Mendes, na disputa de bola, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo, Xandão.
chega na marcação para cima dele, aí o Bruno Mendes fez falta para cima do Xandão, o árbitro para marcar a falta. O jogo tá parado, falta pro time do CSA fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. CSA trabalha essa bola aqui pelo meio. Chega a zaga da equipe do Guarani, tira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Celso Eduardo Clemente. Escreveu: vamos, meu bugre. Emerson Melo, vamos, bugre. Arthur Nogueira, São Paulo. Rose Prado Fernandes, vamos, Bugrão. Luiz Vick e Lucas de Valinhos. Nando Lopes, Opa. Abraço a todos. Nando, com certeza. E se o Guina espirrar, saúde. Grande abraço, é o Nando Lopes. Grande Nandão, Nando Lopes de Piracicaba pro mundo. O Emerson Arantes também tá com a gente. Vamos, Bugrão, manda mensagem aqui no Facebook, na TV Futebol Interior. Eu quero ler a sua mensagem, eu quero ler o seu recado. Futebol Interior TV, vem a equipe do CSA. Olha lá o CSA, bola com Daniel Costa, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou Bruno Brígido. O capitão do CSA, campo molhado, a chuva forte. O Daniel Costa bateu firme pro gol. O Bruno Brígido foi pra ela, fez a defesa. O Washington Melo. Mas a bola ia escapando, né? Bola escorregadinha, teve dificuldade, né? O Bruno Brígido para fazer a defesa, né? Ele pegou ali pelo rabo. Você não viu? Eu vi. Todo mundo está vendo, hein? 0-0, CSA e Guarani. Jogo esquisito até agora, hein? Tá esquisito, Guina Paiva, o jogo. 23 passados do primeiro tempo, 0-0, CSA, Guarani, saúde se espirrar. Tá esquisito sim, Carlos, tá esquisito sim o Washington Melo, até porque nem Guarani e nem CSA estão muito preocupados em atacar. Um jogo muito concentrado no meio de campo, com esse terceiro homem de marcação. O Guarani ficou muito mais consistente no meio, dificulta as ações de trabalho de meio de campo, que tem como principal jogador o Daniel Costa, mas que também tem dois homens de marcação que não saem muito, que é o Edinho e Boquita. Então o Guarani marca forte, mas também tem dificuldade para a saída, porque somente tem o Rafael Longini. Então as duas equipes muito espelhadas, muito iguais dentro dessa partida. O CSA chega um pouco mais, mas no último terço do campo é uma equipe que sente a dificuldade de não ter os jogadores com competência, com qualidade técnica para finalizar no gol. Este Guina Paiva, o comentarista aqui da Rádio TV Futebol Interior. Você que está com a gente aqui na TV Futebol Interior, pelo Facebook, pelo YouTube, vê lá o trabalho do nosso querido Giovanni Paiola. Olha que bacana lá o Washington Melo, ó, ele fez um campinho verde ali pra gente. Olha que bacana. Olha esse garoto, ele tem futuro, hein? Tem futuro. Anote aí na sua papeleta. Se espirrar, saúde também. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque. É o Bruno Mendes da disputa de bola ali com o Leandro por baixo. Leandro mete o pezão na bola, perna direita, joga a bola, linha de fundo. É escanteio pro Guarani fazer a cobrança aqui pela direita. O Washington Melo. E o Pará, né, com seu corpício, né, sai lá do lado esquerdo, vem pra cobrança aqui do escanteio pelo lado direito. Tá de brincadeira, né? O Pará, né? O Guina Paiva, né? Bombadão, está melhor do que o Pará. Vamos ver se ele vai acertar. Dorme, o Guina passa 23 horas na academia. É escanteio, Pará pra bola, levantou, tocou na boca do gol pro Edson Silva, zaga tira, a bola voltou pro Ricardinho. E espanou e vem contra-golpe. Edinho. Poderoso Edinho, já jogou no Grêmio, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras, Coritiba, trabalha a bola aqui na ponta, voltou, fez o passe no braço, pegou no braço do Guilherme. Ô Guilherme, me ajuda aí, velho, isso aqui não é basquete não, isso aqui não é vôlei não, Guilherme. Fez falta e falta que vai levar perigo pro gol do Guarani, Melo. Esticou o bração esquerdo ali, cometeu a falta, poderia até ter levado ali um cartão amarelo, né? Só agora o Pará chegou ali, né, ele que cobrou escanteio no campo de ataque, né, do Guarani pelo lado direito. Só agora ele conseguiu chegar ali para voltar à lateral esquerda, né, no campo de defesa do Guarani. A falta é perigosa, né, o meia dúzia ajeitando por ali o Rafinha. Tem também o Daniel Costa, goleiro Bruno Brígido pedindo ali 4 jogadores para proteger aí o canto direito. Olha o que o Guilherme aprontou, hein? Precisava colocar a mão na bola, sua anta. Calma, aguinha pra ele, produção, aguinha pra ele. Rafinha, vem ele pra fazer a cobrança na falta pra equipe do CSA, pegou longa distância, vem uma bomba, bateu pro gol. Gol!
do CSA. Na marca de 26 minutos passados deste primeiro tempo. Cobrança de falta do Rafinha. Desviou no Edson Silva. A bola estava indo para o canto esquerdo do goleiro do Guarani, o Bruno Brígido. E aí o Edson Silva no meio do caminho, tinha o Edson Silva. No meio do caminho, Edson Silva passava e a bola pegou nele e tomou o rumo certo para o gol. O Bruno Brígido até tentou, mas não deu. Campo molhado, batida forte do Rafinha. 26 passados do primeiro tempo. Rafinha, 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 Rafinha. 1000 vezes você, Rafinha. Coloca na mala, põe na caixa, tá aberto o placar. 1 pro CSA, 0 pro Guarani. CSA na frente, Rafinha. Camisa número meia dúzia, o nome do gol. Tá na frente o CSA, CSA 1, Guarani 0. Goleirão Bruno Brígido, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do CSA, o gol do Rafinha. Printa essa tela aí, Washington Melo. Parecia que eu estava adivinhando, né? Até soltei um palavrão, chamei aqui o Guilherme de anta. Tá aí o resultado, né? Havia necessidade de colocar o braço na bola? Pô, o cara não joga vôlei, é jogador de futebol. Aqui é jogo, é futebol, é coisa séria. É profissionalismo, o cara parece que tá brincando. E outra, né, pra completar, né, o Rafinha bate a falta, o Bruno Brígido estava na bola e no meio do caminho aparece o Edson Silva para desviar. Praticamente foi um gol contra, né, porque o Bruno Brígido iria defender, mas como o Rafinha bateu, né, direto, o juiz é claro que vai dar gol, né, pro Rafinha. Mas foi uma falha também do Edson Silva. Por que ele teve que colocar o pé na bola? Deixasse a bola passar, que o Bruno Brígido pegaria. E depois o Guarani veio aqui no ataque, né? Cobrança de lateral, o senhor Kevin levanta os pés, o árbitro marcou reversão. Aí tá de brincadeira, um coloca a mão na bola, o outro vai cobrar o lateral, não sabe cobrar o lateral e dá reversão. Aí tá de palhaçada, né? E o Guarani perde o jogo de 1-0. Guarani 0, CSA 1, tem uma falta o time do CSA, mas eu quero ouvir o comentarista aqui da Rádio TV Futebol Interior. Deixa eu ver se vai dar tempo antes da falta, acho que não vai dar aqui, né? Pera, deixa eu só mandar essa falta aqui pra bola. O Daniel fez o passe no meio, procurava ali o Rafinha, vai queimar, bateu pro gol, pegou ali na zaga do Guarani, saiu linha de fundo, é escanteio. O Guina Paiva, oi. Guarani sai perdendo mais uma vez, 1-0 pro CSA. Aliás, vencendo a tônica do Guarani nos últimos jogos, né? Perdendo, saindo atrás do placar justamente por erros individuais. E mais uma vez, tudo bem que houve a falta, tudo, mas não pode ser o Edson Silva, virado para o seu campo de defesa, virado para o seu goleiro, colocar o pé na bola. Isso jamais pode um zagueiro fazer. Jamais. Isso está na cartilha do zagueiro. Você pode colocar sim, quando você estiver de costa para o seu gol. Mas quando você está de frente, 99% dos casos você está jogando ela para dentro. Niltinho, escanteio para o CSA, levantamento na boca do gol, Xandão, toque de cabeça, chega para tirar dali a zaga. Aí o Pará chega na jogada, o árbitro marca falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio TV Futebol Interior, marca pra você 30 minutos, 30 passados desse primeiro tempo, faltam 15 pra terminar o jogo no primeiro tempo, no giro do giro, eu giro que giro, o placar do futebol. Nona rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, no estádio Rei Pelé. CSA tá na frente, o Centro Esportivo Alagoano 1, Guarani 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Fernando César. Criciúma 3, Paysandu 1, Juventude 1, Atlético 2, Figueirense e Londrina 1-1, Sampaio Correia e Avaí 0-0, daqui a pouco tem Ponte Preta e Goiás, Guarani cai para a 12ª colocação, 10 pontos, o CSA é vice-líder com 21. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Futebol da Rádio TV Futebol Interior, estamos lá no Facebook. Deixa eu abraçar a galera aqui, você que tá vendo a gente aqui. O Washington Melo é uma figuraça, rapaz. O Washington Melo é um ator à parte. O Delcio L. Abreu escreve olá. O Danilo de Oliveira Sanches, tem que ficar aqui, é um olho no peixe e outro no gato, né?
Manda um abraço aí pro povo de Tabapuã. Guina Paiva, onde fica Tabapuã? No Brasil. Deve ser lá pro Nordeste. Não, ele tá falando aqui que é São Paulo, o Danilo. Tabapuã? Não conheço. Prazer, viu? Grande abraço, viu, Danilo? Obrigado pela audiência, tá? O Alex Castro Lima, boa noite. Tá dizendo aqui, pra quem será que você torce, hein, Alex? Tá secando os dois, velho. Olha lá, ó. Boa noite. Será que a Ponte Preta vai pra Série C e vai levar o Bugre? Ah, não, né? Ô, Alex, ajuda a gente aí. Série C ninguém merece, hein? Abraço, Alex. A Esther Freire, bora Azulão. John Moreira, tem nome de ator de filme americano. John Moreira. Fala, John, aquele abraço pra você, Guarani. Vem bola aqui pro campo de ataque, falta. O jogo tá parado, é falta pro Guarani. Ô, Melo, quem sabe, numa cobrança de falta, o Guarani não empata o jogo, Melo. Vou falar pra você, viu? Esse Rafael Longini também é outro, hein? Olha só, com a camisa 10 o Guarani, né? Que já foi de Zenon, Amoroso, Djalminha, Neto e agora o Rafael Longini, hein? Se fosse bom, você acha que ele não estaria até hoje lá no Santos? Esse é outro enganador também. Agora a falta, o Denner... Não, foi o Pará. Meu Deus do céu. Deixou pro Pará, pra bola, perna esquerda, bateu pro gol. Ela passa, sai, liga de fundo. Goleirão ali, o Mota, que entrou há 17 minutos. Só olhou, foi o Pará que bateu. O Denner bate bem na bola, né? O Pará parece que já chegou, já é o dono do time, entendeu? Não, mas a posição, o Guina pode até comentar, ali é pra quem tem o pé direito, o destro. E o Pará apareceu ali do nada, mandou a bola lá atrás do gol. O Denner também, pô, brincadeira. Fala, eu vou bater, filho. Você tá chegando agora, já quer sentar na janelinha? Peraí, eu tô aqui há mais tempo, quem manda aqui sou eu. Aí e vem fica aqui quieto. do CSA, trabalha a bola aqui pro campo de ataque, bola com o Boquita, poderoso Boquita, chega pra cima dele, o Baraca ganha a bola pra equipe do Guarani, volta a bola, toca a bola pra Ricardinho, Ricardinho no meio, fez o passe, voltou, tocou a bola pro Guilherme. Lembrar que no lance da falta, o Guilherme fez a falta, um lance bobo, né? Abriu o bração, abriu a asa, e aí com o braço não pode. E aí o resto da conversa todo mundo sabe. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo Camilo. Eu adoro falar com você aqui nas redes sociais. Ele escreveu: ô Eduardo, vou tentar ler sua mensagem inteira aqui, amigo. Olá, boa noite, amigos. Estou sintonizado nessa transmissão e torcendo pro Guarani. Quero dizer que não é fácil ganhar do CSA, mas estou acreditando no Verdão de Campinas. Um grande abraço para todos da equipe. E tem mais aqui, hein? Nota 1000. E dá um abraço pra galera de Vossen, para os vocemistas, ele tá falando aqui, de Assis, São Paulo, terras dos goleiros Jefferson, do Botafogo do Rio, Paulo Vitor, do Grêmio de Porto Alegre, ouvinte Eduardo Camilo. Valeu, rapaz. Cara, aí produz bons goleiros, hein? O Rogério Caramati, difícil, escreveu. O Nelsinho Godoy, a bola tá no campo de defesa pro time do Guarani, viu, gente? Nelsinho Godoy, dá um abraço ao bairro Jambeiro, só tem bugrino aqui. Ô, Nelsinho, aquele abraço pra você, rapaz. Daqui a pouco tem mais abraços, porque o Guarani desce, bola aqui pelo meio, bola pra Bruno Mendes, foi pro chão, falta. Chegaram empurrando lá o Bruno Mendes, o Didir, o árbitro para marcar a falta, é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá, confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Depois de CSA e Guarani tem todo o segundo tempo de Ponte Preta e Goiás. Antônio Wilson manda dar um recado na Rádio Futebol no Interior. Falta pro Guarani, Denner pra bola, levantamento na boca do gol pro Ricardinho de cabeça pra fora. Pra fora ela saiu, mas o Washington Melo, você levantou o braço, o pessoal que tá com a gente na TV aqui tá vendo, né? Porque é imagem, é vídeo e áudio agora. Tá vendo que você levantou o braço, né, Melo? Posição de impedimento, né? O Ricardinho estava realmente adiantado, um pouquinho, né? Mas o assistente pegou bem, né? Então o lance já estava impugnado, né? Já estava paralisado. O Guarani teve a chance, né? Na cobrança de falta aí do Denner, levantou na área,
O Ricardinho cabeceou, a bola passou por cima, mas já estava paralisado, o impedimento marcado. 1-0 CSA. E o Azulão de Alagoas vem, bola aqui com o Daniel Costa, fez o passe, voltou, tocou um pouco mais atrás, bola para Boquita. A Boquita volta o jogo, toca a bola para Leandro. Leandro no meio, vira, trabalha um pouco mais atrás, bola para Edinho. Edinho para Xandão, trabalha a bola com a perna esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Rafinha. Autor do primeiro gol de jogo na marca de 26 do primeiro tempo. Vem, fez o passe, tocou para Daniel Costa, falta. O Andrei da Silva e Silva marca a falta. O jogo tá parado, é falta pro time do Azulão de Alagoas fazer a cobrança. Antônio Carlos Pires Belmonte. Fora Humberto. E os chinelinhos, perna de pau. Ô Guina, tem chinelinho no time do Guarani, Guina? Não, não vejo que tenha chinelinho, não. Tem, assim, algumas inconsistências no time do Guarani pra jogar. Tem ruinzinho, isso tem. Ruinzinhos tem. Fracos tecnicamente também. Agora, chinelinho eu acho que não. Tá muito inconsistente esse time do Guarani no começo do Campeonato Brasileiro. Daniel Costa, falta para a equipe do CSA. Levantamento na boca do gol, soltou o Bruno Brígido, voltou pro Leandro, vai queimada, ele bateu pro gol, pra fora, mas não tá valendo nada. Levanta o braço aí pro pessoal da TV de novo, Washington Melo. Faz de conta que é o bandeira, é isso. Aí levantou, o braço tá impedido. Ali, mais o Bruno Brígido, hein? Não pode soltar essa bola, né? A bola bateu no peito dele, soltou. E, pra sorte, né, o Bandeira já marcava ali o impedimento e o jogador do CSA também chutou pra fora. É o tal negócio, né? Gramado escorregadio pro goleiro, né? Ele tem que ficar super atento, né? Porque senão acaba falhando. E foi o que aconteceu com o bom goleiro Bruno Brígido. É um dos que salva aí no time, porque os demais, vou falar pra você, hein? O Danilo de Oliveira Sanches, ele escreve pra gente onde fica a cidade de Tabapuã. É a terra da raça do boi. Boi mocho. Rapaz, eu não manjo muito esse negócio de boi não, mas tudo bem. Fica entre Catanduva e São José do Rio Preto. Então é uma bela cidade. Eu estive há uns 3, 4 anos atrás em São José do Rio Preto. Fui fazer, acho que faz mais, viu? Fui fazer Guarani e Rio Preto, velho. Aquele jogo do 5-1 da chuva? Não, aquele lá faz mais tempo. Tem aqui, ó, você já falou a mensagem do Antônio Carlos Pires Belmonte? Falei, inclusive o Guina Paiva até comentou, que é do chinelinho, né? Não, essa aqui é uma outra, ele tá falando, sofrendo com essa, pode falar o palavrão que ele colocou aqui? Não é melhor não, né? Sofrendo com essa B de São Luís do Maranhão, olha só, lá de longe, hein, o Antônio Carlos Pires Belmonte, em São Luís do Maranhão, acompanhando a nossa transmissão. Anote aí na sua papeleta. O John Moreira manda um abraço aí pra Júlia de Rio Largo, Alagoas, tá ligada aqui no microfone da Rádio Futebol no Interior. Estamos com 39 passados desse primeiro tempo, 6 para terminar o jogo do primeiro tempo. CSA 1, Guarani 0. Guina Paiva, fala do jogo aí, o CSA vence o Guarani pelo placar de 1-0, Guina. Um jogo tecnicamente horrível de se assistir, as duas equipes se respeitando bastante, muita marcação no meio campo, pouca produtividade de ambos os lados, e o CSA acabou se aproveitando de uma bola parada, numa cobrança de falta, onde o posicionamento da zaga da equipe do Guarani estava muito mal, e acabou jogando essa bola pra dentro. Mas um jogo fraco, o Guarani tinha tudo, se quisesse, e tivesse um pouquinho mais de ambição na partida, em vencê-la, só que está perdendo, infelizmente. Lembrando que o CSA começou a rodada como segundo colocado do campeonato, viu, gente? A gente tem que ponderar isso aí também, porque senão a gente vai falando aqui, os caras, vamos falar, o time tá lá na rabeira. Não, o CSA é segundo colocado no campeonato. E vem CSA, bola aqui pro campo de ataque, pro Didira, fez o passe no meio, procurava ali o Boquita, chega a zaga pra tirar. Chega a zaga do Bugre e o Didira fica pedindo uma falta. Dentro da grande área seria pênalti, mas o árbitro manda seguir. Segue o jogo, trabalha a bola pela direita, bola para Celcinho. Celcinho sai da ponta, vem pro meio, vira. Trabalha a bola aqui na ponta, voltou pro Celcinho. Celcinho pro Niltinho. Niltinho junto com o Pará. E aí o último toque foi do Pará, né, na jogada. Não, o Melo tá me dizendo aqui que é o Edson Silva, né? Ele que tava na jogada, a bola saiu, linha de fundo. Eu até achei que ele ia marcar a falta do Niltinho em cima do Edson Silva. Mas não, ele marcou o escanteio pro Azulão de Alagoas. E acertou o árbitro, né? Foi uma falha ali do Edson Silva, né? Ele quis proteger no fim, acabou chutando a bola pela linha de fundo. Também está pesado, né? Pesadaço, né? O seu Edson Silva. Vou falar pra você, escanteio já batido. Daniel Costa pra bola, Xandão, toque de cabeça, pega na zaga, voltou. Vai ficar aqui na ponta direita, a bola pro Didira, volta a bola aqui um pouco mais atrás, trabalha tudo no campo de defesa, mas o árbitro tá pegando impedimento. Agora tem essa frescura, né? Do cara esperar o jogador tocar na bola, o que é uma verdadeira frescura, porque ele já podia ter marcado impedimento, porque só tinha o pau ali, viu, Washington Melo? O pau da bandeira, não é possível que o pau da bandeira ia tocar na bola, né?
E aí o cara só levanta o instrumento quando o jogador que tá impedido pega na bola. Que frescura, velho. Ainda bem que foi o pau da bandeira que você viu. A Esther Freire, eu vou falar, manda um alô para os alagoanos que estão sintonizados na live do Futebol Interior. Esther e Pablinho, de Maceió, Alagoas. Ela gostou da anta que eu falei. Um abraço, Esther. O Geraldo Estevam, boa noite, família Bugrina. Hashtag HSG. Valeu, aquele abraço pra você. Obrigado pela audiência. O ouvinte participando, mandando mensagem pra gente aqui no Facebook, Futebol Interior. Também no YouTube. Estamos por lá. Giovanni Paiola está lá comandando a TV Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, o Nando Lopes fala saúde pro Guina Paiva e eu saúde pra Giovanni Paiola, ok? Pra ficar tudo certo. Aliás, poderíamos convidar Nando Lopes, né? Um dia pra resenhar com a gente. Nandão é muito gente boa, é gente fina demais. Quando o Guarani esteve em Piracicaba, né, na semifinal do Campeonato Paulista da Série B, nós fomos muito bem recepcionados pelo Nando Lopes. Foi a semifinal da Série A2. Sim. Isso, você falou Série B. Mas também, Melo, você tá parecendo a CBF. Série B é o quê? É a segunda divisão do Campeonato Paulista, Campeonato Paulista é Série A2. A Série B é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O senhor está errado, o senhor tem que admitir. E fomos muito bem recepcionados lá pelo Nando Lopes. Conta frescura, eu só não vou mandar você dormir, porque nós estamos trabalhando. Senão eu ia falar pra você, ô Melo, vai dormir. Aí esse time do Guarani, né, o Guina vai falar, sem padrão nenhum, né? Um amontoado de jogadores, né? Agora os caras ficam treinando a semana inteira pra quê? Porque na hora do jogo é isso? Então eu não sei o que eles treinam. No último jogo pra cá não teve treino. Né? Nem precisa treinar também. Mas ficou aí, teve 2 intertemporadas e 10 dias um pro outro, né? Eu vou mais uma vez aqui, os caras que fazem tabela de campeonato, vou falar, os caras são sensacionais. Agora a gente estava em Caxias do Sul na sexta-feira e hoje, terça-feira, está em Alagoas. Sai de um extremo ao outro em apenas 4 dias e depois ficou 10 dias sem jogar bola. Vem a equipe do CSA, bola aqui pela ponta esquerda pro Didira. Chegou o Baraca pra cima do Didira. O Didira tá no chão. Tá parecendo uma lagartixa sem rabo ali no chão. Jogador da equipe do CSA, hein, Washington Melo? O jogador do CSA caído. Agora a gente vê o time do Guarani. Rafael Longini, o que ele está jogando? Absolutamente nada. O Guilherme, né? A única coisa que ele fez no jogo foi colocar a mão na bola, que proporcionou o gol do CSA, né? Fora outros jogadores. Denner também escondido. O Bruno Mendes conseguiu perder um gol praticamente cara a cara, né? Sem goleiro, né? Permitiu, né, a reação ali do zagueiro. Agora olha no banco de reservas, né? Tem ali Bruno Souza, né? Que é da base, não tem culpa. Anderson, William Oliveira, Matheus Oliveira, Kaique e tem o Eric. Ó, já vou avisar. Se Humberto Loser colocar o Eric no segundo tempo, eu vou abandonar a jornada, eu vou embora, hein? Não bate então na mesa. Pode avisar lá, se colocar o Eric, não bate na eu mesa. Abandono aqui a jornada e eu vou embora. Ô, Guina Paiva, você fez avisa lá, hein? Aqui? Eu vou abandonar. Você fez aquele reforço na mesa, Guina Paiva? Tá feito. Mas não bate na mesa não, Melo. Por favor, cara. Por favor, não bate. Eu acho que ele vai abandonar, porque o cara vai pôr o Eric. Pelo amor de Deus. Não tem outro Deus. pra pôr aí, não, velho? mas por que não colocou o Cauê? Cadê o outro aí? O Cauê não foi relacionado. Fernando César tá parecendo Zé Neto e Cristiano, apagando fogo com gasolina. Deus do céu. Vamos lá. 7 minutos de acréscimo. Só o goleiro ficou 5, né? Pra fazer a troca do goleiro. Mais 2 agora? O Cajuru. É isso. Bola rolando de novo. Tá tudo certo. Lá na verdade era o Michel Douglas que ficou caído ali, o jogador da equipe do CSA. Trabalha a bola o time do Guarani. Bola com Kevin. Kevin fez o passe pela ponta direita. Procurava o Guilherme. Vem na disputa de bola com ele. Chega a zaga, tira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você. E placar. Chegamos a 45 e 30 para ser mais exato. Já passamos do tempo regulamentar, mas o árbitro deu 7. Ô Melo, faz aí com os dedos pro pessoal que tá na TV aí. 7. Deu 7. 7 minutos de acréscimo. Vamos até 52. Estamos com 45 e 50 desse primeiro tempo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol. Série B, fala direito aí, narrador. Série B, Campeonato Brasileiro 2018, 9ª rodada. Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas, CSA 1,
Rafinha cobrando falta, 26 do primeiro tempo. Guarani 0, placar ao vivo, futebol no interior, Fernando César. Resultados finais: Figueirense 1, Londrina 1 em Floripa. No Couto Pereira, Coritiba 1, CRB 0. Sampaio Correia e Avaí 0-0. Boa 1, São Bento 1. Daqui a pouco começa no Majestoso com Antônio Wilson, Ponte Preta e Goiás. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Este é o futebol da Rádio UFI. Aqui nós respiramos futebol. Vem Celcinho pra bola, foi pro chão. Baraca chegou cometendo falta. O árbitro para marcar a falta do capitão do Guarani. O Baraca pegou o Celcinho ali, hein, Washington Melo. E levou cartão amarelo, né? Anote na sua papeleta, né? O primeiro cartão do jogo, se não estiver enganado, é pro Baraca, né? Camisa 5 do Guarani. É mais uma falta perigosa agora pelo lado direito, né? O goleiro Bruno Brígido ali preocupado, camisa número 10 ali, né? O Daniel Costa e mais uma vez o Rafinha, né? De repente pode até pintar a jogada ensaiada. Guarani vai perdendo 1-0. Guarani adora levar gol nos acréscimos. Não. Né? Não. Só falta, né? Levar mais um gol De agora. novo? Não. Ô Guina, o cartão amarelo merecido pro Baraca, Guina? Merecido sim. Acabou tentando parar a jogada de forma faltosa e a regra é muito clara com relação a isso. Quando você faz a interceptação numa jogada com o jogador indo em direção ao gol, cartão amarelo. Daniel Costa pra bola, bateu forte pro gol, ela subiu, saiu, linha de fundo. Resultados finais: Tiro de volta pro goleirão Bruno Brígido fazer a cobrança. Vamos lá, Fernando César. acabaram os jogos que começaram às 7h15, né? Juventude 2, Atlético de Goiás 2. O Atlético ganhava por 2-0. Juventude buscou empate 2-2. Figueirense 1, Londrina 1. Criciúma 4, Paysandu 1. Coritiba 1, CRB 0. Resultados finais desta noite de Série B. Daqui a pouco, no intervalo que você vai comandar, Fernando César, aí você traz a classificação momentânea da Série B do Campeonato Brasileiro. O Danilo Agessi. Espero estar pronunciando corretamente seu nome, viu, Danilão? Será que os salários estão atrasados? Daqui a pouco o Melo vai falar. Não estão, os salários estão em dia. O que falta é uma parte da premiação da Série A2, mas isso aí foi acordado com a diretoria, que iria pagar de forma parcelada, mas os salários estão em dia. Atrasa uma semana, 10 dias, mas isso aí é absolutamente normal, mas os salários dos jogadores estão em dia. O Gabriel Pink manda um abraço para toda a galera aqui. Valeu, Gabriel. Também não quer o Eric no time, não, o Gabriel aqui. O John Moreira, parabéns, pessoal, pela transmissão. Obrigado. Nem ele, nem a torcida do Flamengo. Ele até mandou aqui. O Eric tomar suco de caju. Isso, é isso. Te ajudei, aí, né? Ajudou. Mas vamos tentar manter o nível, né? Vamos tentar manter o nível. O Rogério Caramati escreveu que tá difícil. Tá fácil. Bota não, difícil, né? E vem Guarani na ponta esquerda pro Pará. Quem sabe agora, 49, primeiro tempo, levantamento na boca do gol. Pega no Leandro, fica fácil pro Mota. Fica com ela o goleirão. Também vou falar uma coisa, não tinha ninguém do Guarani na grande área pra pegar o cruzamento do Pará, viu, Melo? Mas ele mandou a bola na mão do goleiro. Pô, chuta cruzado, faz alguma coisa diferente, né? Ele recuou a bola ali pro goleiro, o Mota, que entrou, né, no lugar ali do Cajuru, nem sujou o uniforme ainda. O Guarani não conseguiu chutar uma bola pro gol. A única bola que o Guarani chutou foi com o Bruno Mendes, né, logo no início da partida, né? Há 5, 10 minutos, aquela falha lá do Xandão, que recuou para o goleiro Cajuru, que acabou ali torcendo o joelho. Só isso, né? Foi o único lance de perigo. Essa é a realidade do Guarani no jogo até agora. Guarani vem na ponta esquerda, trabalha a bola com o Denner, falta. Foi pro chão, o árbitro para marcar a falta, é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Quem sabe no finalzinho do primeiro tempo, o gol de empate do Bugrão. Rádio TV Futebol no interior, aqui nós respiramos futebol. TV Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. É tudo o que quer o torcedor do Bugre, mas não é o que quer o torcedor do Azulão de Alagoas. O Azulão vai fazendo uma campanha sensacional. Denner para fazer a cobrança na falta, 50 e 45. Denner pra bola, levantou fechado na boca do gol. Olha, o Mota falhou, a bola voltou, sobrou pro Guarani. É o Bruno Mendes, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado de novo. Era o alemão que tava na jogada, o zagueirão camisa 3. O Mota parece que tá frio.
Soltou a bola nos pés do zagueiro do Guarani. Quase que o Guarani empata, Melo. E o Everton Alemão simplesmente tropeçou na bola. Era para fazer o gol, né? O goleiro soltou a bola de forma infantil, uma falha incrível. E o Everton Alemão tropeçou na hora da conclusão. Olha o Guarani. Escanteio pra bola parar. Terceiro escanteio pro Guarani. Levantamento na boca do gol. Sobe Leandro. Mete a testa na bola. Tira dali. A bola volta. Fica lá na ponta direita. Trabalha a bola. Ampuquita. Faz o passe pelo meio. Toca a bola para Didira. Didira pro Michel Douglas. Deixou passar. Sobe a zaga da equipe do Guarani. É o Kevin que tira. A bola volta. Volta com o Pará. Aí o Pará não tem o domínio. Recuperação do Didira. Ganha essa bola para a equipe do CSA. Falta. Empurrou o jogador da equipe do CSA. O jogo tá parado. É falta. Falta para a equipe do CSA fazer a cobrança. TD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Futebol da Rádio Futebol Interior, TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Galera com a gente. O Gustavo Serra Sequeira tá com a gente. Parabéns pelo trabalho. Grande abraço para você, o Fausto Simões Júnior. O negócio tá feio. Vai terminar o jogo. 52 minutos, 15 segundos. Aponta o centro do gramado. Apita o paraense Andrei da Silva e Silva. É final de primeiro tempo. 1 pro CSA. 0 pro Guarani. Rafinha marcou 26 do primeiro tempo na cobrança de falta. A bola ainda pegou no Edson Silva. E aí foi morrer no fundo da rede do goleiro do Bugre. Fim de jogo no primeiro tempo. 1 pro CSA, 0 pro... Agora a TV mostra aqui o replay do lance. Velho, essa bola ia fora, mas ia muito. Olha lá no escanteio. Deus do céu, mas ia muito fora. Não é fácil não. Saída dos jogadores no gramado. Vamos ver se o repórter Washington Melo consegue falar com os jogadores. Pois não, vamos ouvir aqui o atacante Bruno Mendes. Infelizmente tomamos um gol ali que ele acabou desviando no Edson Silva. Mas sabíamos que ia ser um jogo difícil e está sendo. Mas a gente vai conversar agora para ver corrigir os erros no primeiro tempo para poder voltar e virar o jogo. Obrigado. Pois não, tá aí o Bruno Mendes dizendo que vai conversar no intervalo para ver o que acontece na tentativa de virar o marcador. Jogando essa bolinha, pode esquecer, viu, Bruno Mendes? Tem que ter uma mudança de postura. E agora a TV mostrou, num outro ângulo, o Edson Silva fez um gol ali quase que de calcanhar. Vamos ouvir aqui o Rafinha. Da falta eu falei pro Daniel, que campo molhado, a bola fica muito rápida. E contei com o desvio ali para enganar o goleiro, mas é isso aí, a gente vem treinando bastante para que tenha um resultado. Esse Rafinha tá de brincadeira, Contei com o desvio para enganar o goleiro. Ensaiou com o acho que zagueiro. ele combinou com o Edson Silva, vou falar para você que é amadorismo, viu? Olha, inacreditável. Vamos lá. Para não falar besteira, que senão já vou soltar um palavrão. Não. Vou comer um pedaço de pizza ali que eu ganho mais. Vai descansar, viu? meu. 1-0 CSA, gol contra, Pra mim foi gol contra, Porque o Rafinha chutou essa bola, o Fernando César observou bem. Ela sairia ali no mínimo na bandeira de escanteio. Mas o Edson Silva ali de costa, pro lance, poderia pelo menos estar ali na barreira, para ajudar, A bola desviou no calcanhar dele e entrou. Tirou o Bruno Brígido totalmente do lance. Lamentável. 1-0 CSA, intervalo de jogo. Fui! E se o Eric entrar, eu vou abandonar a jornada, eu vou embora. Esse Washington Melo falando no microfone da Rádio Futebol Interior. Deixa eu seguir aqui com os abraços. O Fausto Simões Júnior diz que o negócio tá feio. O Danilo Agessi, depois da resposta do Melo aqui dizendo que os salários não estão atrasados, então ele fala, é falta de vergonha na cara mesmo. Obrigado, bom trabalho a vocês. Renato Rodrigues, agora ele coloca o Eric para ganhar o jogo. Escreve aí. O Luiz Neto, vai para cima deles, azulão. Nelsinho Godoy, já a gente empata e vira o jogo. É isso aí, tem que ser otimista. Renato Rodrigues, ele escreve assim, tchau Humberto, leva o Eric. Oguina, torcedor do Bugre, ele elenca alguns nomes. Ele diz, tchau Humberto, leva o Eric, Kevin, mais um 5. Tá dizendo aqui o Renato Rodrigues. É isso aí, Guina Paiva? É mais ou menos isso, não? É isso mesmo, Carlos. É sofrível ver o Guarani jogando, infelizmente, com dor no coração a gente fala isso, porque é uma equipe de Campinas, é uma equipe com tradições, mas quando terminou o Campeonato Paulista da Série A2, nós até comentávamos em uma das nossas participações, se não houver contratações do nível de Série A2, de Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vai patinar e vai sofrer. E é isso que nós estamos vendo, um sofrimento atrás do outro, o Guarani sem padrão nenhum. Parece que o time foi contratado recentemente, algumas semanas. O
Guarani não tem condições técnicas nenhuma de disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro em alto nível, infelizmente. Esse Guina Paiva, comentarista aqui da Rádio FI, tá do meu lado esquerdo aqui, você que tá olhando a tela, né? Você que olha a tela, ele tá do lado direito, né? Ele tá do meu lado esquerdo, mas você que tá na tela, ele tá do lado direito. E no meio agora, o Fernando César vai apresentar. Tá preparado aí, né, Fernando César? Tudo pronto. Tá preparado. Aliás, parabenizar aqui Giovanni Paiola. Giovanni Paiola, parabéns, Giovanni Paiola. Legal, velho. Gostei. Muito bom. Gostei. Ah, mas elogio é bom, você não gosta de elogio? Ah, velho, eu prefiro, viu? Esse negócio de só levar a trauletada, só levar a paulada, velho. Porque esse é o negócio, né, Guina? A gente faz. Muitas vezes sem condições nenhuma. Isso. E só paulada, velho. Só paulada, né? De vez em quando, né? Levar um afago faz bem, obrigado, né? Parabéns pelo trabalho. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Lembrando que hoje tem jornada dupla. A nossa equipe já está no estádio Moisés Lucarelli também. Antônio Wilson, Claudinei Corsi, Wendel Coral e Marcelo Corsato vão transmitir todo o segundo tempo aqui na Rádio Futebol Interior. Mas você pode acessar o site futebolinterior.com.br, porque tem o link para os dois jogos. Ponte Preta e Goiás vai começar daqui a pouco, 9h30 da noite. Antônio Wilson dá um recado no microfone da Rádio FI. Em 3 minutos o Fernando César vai comandar o intervalo do jogo. Vai ter aí a opinião do Guina Paiva e o giro do placar ao vivo. Futebol Interior, fique ligado. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro.
Pela abertura do comercial, você deve estar pensando: lá vem outro site esportivo vender seu peixe para a Copa do Mundo. Quer ver você mudar de ideia em 30 segundos? O portal Futebol Interior tem 3 milhões de visitantes únicos. É o maior site de futebol do Brasil. Possui 80 milhões de page views. É o número 1 da palavra futebol no Google. Tem 90% de fidelidade. Seu placar ao vivo é referência e fonte para todos os veículos de comunicação. Nenhum outro site sobre futebol chega sequer perto dos números do Futebol Interior. Se você quer divulgar sua empresa na Copa do Mundo, coloque sua empresa no maior site de futebol do país da Copa do Mundo. Simples assim. Futebol Interior, o come quieto da mídia digital. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Intervalo do jogo. Fernando César, a voz do gol. Agora vai, sim. 9h31, tem que abrir o buraco aí, né, Corsato? Abre o buraco, o negócio vai, né? 9 da noite, mais 31 minutos, intervalo em Maceió, com muita chuva. O Guarani tá perdendo, o buraco da mesa, né? O canal ali, o canal do microfone, né? Botão. Botão do microfone ali, tá certo. O botão do microfone. O canal da mesa. E agora tá tudo aberto. É o Guarani que também tá mal. O Guarani perde lá em Maceió, CSA 1, Guarani 0, gol do Rafinha, com a participação do Edson Silva, que meteu pra dentro, mas o juizão vai dar gol para quem chutou a bola. Guarani 0, CSA 1. E o pessoal tá pedindo aqui, o Melo também, hashtag volta Marcílio, porque o tal do Pará não dá, né, Guina Paiva? O Pará enganou, né? Meu Deus, só tem bunda, né? E jogador quando tem bunda grande assim, infelizmente pro futebol não dá. A camisa tá apertada, sem dúvida nenhuma. Calça apertada, o short querendo estourar, é difícil. Tá difícil, lá. Giovanni ninguém gostou. Gente, eu vou falar, não tá fácil, cara. Hashtag volta Marcílio, quem diria, hein? Tá certo, então. Passando os resultados da noite aqui, ó. Juventude 2, Atlético de Goiás 2, resultado final. Final também em Floripa. Figueirense 1, Londrina 1. Acabou em Criciúma, segunda vitória seguida do Criciúma, hein? Criciúma 4, Paysandu 1. Acabou no Couto Pereira, Coritiba 1, CRB 0. Intervalo, CSA 1, Guarani 0, Sampaio Correia 0, Avaí 0 e Boa Esporte 1, São Bento de Sorocaba 1. Começando agora no majestoso Ponte Preta e Goiás, começando em Barueri, Oeste Brasil e no Serra Dourada, Vila Nova e Fortaleza 0-0. A classificação de momento, Fortaleza 22, olha o CSA, Corsato, 21 pontos. Com essa vitória está indo a 21. Começou a rodada com 18, 3 pontos, 21. Em 9 jogos, 7 vitórias, quem diria, hein? Coritiba 17, Avaí 15, Paysandu 15, Figueirense 14, Vila Nova 13, São Bento 13, Atlético de Goiás 12, Londrina 12. Sampaio Correia 11, Juventude 11, Oeste 11. Guarani já está despencando para 14º agora, 10 pontos. Brasil de Pelotas 10 e a Ponte Preta 9, com esse empate por enquanto no majestoso. É o primeiro time fora da zona. Criciúma já na zona do rebaixamento 7, CRB 7, Goiás meia dúzia e o Boa Esporte é o lanterna agora com 5 pontos. O Guina Paiva, pelo que você acompanha no futebol de Campinas aí, vai só brigar para não cair, Guina? Sem dúvida nenhuma. A continuar dessa maneira, é lógico que estamos no início da competição, não chegamos a 1/3 dela ainda, dá tempo do Guarani e também a Ponte Preta se reforçarem, mas tem que se reforçarem com qualidade. Se for trazer jogadores do mesmo nível que estão aí, é melhor que nem traga. As famosas apostas. Ah, não dá para apostar mais nada, né? Eu acho que ou se faz aquela contratação para resolver o problema, ou não precisa nem trazer. Mas do jeito que nós estamos vendo aí, a qualidade técnica do Guarani hoje, falando especificamente do jogo de hoje, é muito baixa. A continuar dessa maneira, os dois vão brigar realmente pelo descenso, para não cair esse ano, para tentar se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Falando do que você viu do jogo de hoje, esse primeiro tempo, CSA 1-0. Guarani com desfalques, né? Rondinelli, também o Lennon, que é muito regular, jogadores que ficaram em Campinas.
Guarani foi prejudicado pelos desfalques ou mesmo com eles o Guarani estaria fazendo essa partida ruim? Pelo contrário, Fernando César, eu acho que o único que joga um pouquinho mais de bola desse que você citou é o Leno, lateral direito, é o único mais regular dessa equipe do Guarani. Do resto, não mudaria nada a presença do Rondinelli e do Denner. Eu, simplesmente, na Série A2 do Campeonato Paulista, eu gostava muito de ver o Denner jogando, porque é um jogador incisivo, um jogador que partia pra cima, um jogador de muita qualidade técnica. Na Série B do Campeonato Brasileiro está tendo muita dificuldade, e é isso que nós até comentávamos. Será que esse time do Guarani, que sobra na Série A2, vai se dar bem no Campeonato Brasileiro? Estamos vendo que não. E era simples detectar isso, porque lá atrás nós já falávamos isso. O Guarani precisa de aumentar ou melhorar a sua qualidade técnica se quiser fazer um Campeonato Brasileiro da Série B. Não precisava de muito, não. 4 jogadores de um nível um pouquinho mais alto poderia se dar bem no Campeonato Brasileiro, porque a estrutura já estava montada. Agora, a manutenção de 99% do time da Série A2 para a Série B foi um erro grave, um erro técnico que cometeu a diretoria do Guarani. Série A2 não dá para servir de parâmetro. Pelo contrário. Porque, pelo com contrário. todo respeito, Penapolense, Água Santa, Juventus, não dá. São Bernardo, sem dúvida nenhuma, não dá. Times fraquíssimos, tanto que o Guarani nadou de braçadas, ganhou o campeonato fácil, na final meteu 4-0 e desfilou no sem campeonato. Dúvida nenhuma. E hoje nós vemos no jogo de hoje que o problema não é esquema tático, porque vira e mexe, o Humberto tenta mexer. E hoje mexeu mais uma vez, jogando com 3 volantes. E esses 3 volantes hoje, o que era para dar um pouquinho mais de estabilidade no setor de meio campo da equipe do Guarani, pelo contrário, a equipe recuou muito, formando 2 linhas de 4, mas essas 2 linhas de 4 muito atrás, deixando somente o Bruno Mendes na frente. O Bruno Mendes é o único que está tentando brigar, mas brigar no meio de 3 jogadores da defesa da equipe do CSA é impossível para um jogador, pode ter a qualidade que for. Se não tiver um meio campo próximo e 2 atacantes também abertos que possam fazer essa abertura, esse puxar dos jogadores defensivos para que o Bruno Mendes possa se deslocar, infelizmente ele pode ficar a noite inteira que vai sequer pegar na bola. Legal, times em campo já voltando para o segundo tempo, me parece que nenhuma alteração, daqui a pouco o Melo confirma, a bola vai rolar para o segundo tempo, chegar para vencer o jogo, virar a partida, péssimo resultado por enquanto, CSA, péssimo para o Guarani, né? Para o CSA tá beleza, CSA 1, Guarani 0, vem aí novamente ele, Carlos Corsato para o segundo tempo de Guarani e CSA. Legal, esse Fernando César comandou um intervalo dinâmico diferente aqui da Rádio Futebol Interior, o intervalo do jogo com o Guina Paiva trazendo também os resultados do placar ao vivo. Futebol Interior vai começar o jogo no segundo tempo, apita o árbitro Andrei da Silva e Silva, o árbitro do Pará, a bola está rolando no Rei Pelé. E quando a bola rola, torcedor, você sabe, eu corro que corro atrás dela para trazer para você todas as emoções do futebol Série B, Campeonato Brasileiro, aqui na Rádio TV Futebol Interior. Futebol Interior. Equipe Futebol Nota 10 Esportes. Equipe Nota 10. Estamos por aqui com o segundo tempo. Vamos transmitir o segundo tempo do jogo da Ponte, hein? Assim que terminar o jogo do Guarani aqui, teremos o Nota 10, o Nota 0, os comentários do Guina, as informações finais do Washington Melo, a passadinha no placar ao vivo Futebol Interior, e aí a gente passa o comando para Ponte Preta e Goiás, no estádio Moisés do Carelli. Antônio Wilson tá narrando o jogo no canal 2 da Rádio Futebol Interior, e vem a equipe do CSA, trabalha a bola com Rafinha, perna esquerda, vai queimar e bateu pro gol, pegou no Kevin, mete o pé na bola, a bola sai para a lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vem o Azulão de Alagoas, vem o Azulão, bola ali pela esquerda, vem Rafinha, autor do gol. Ele bateu uma falta a 26 minutos do primeiro tempo. O Edson Silva estava na frente, a bola pegou nele, enganou o goleiro Bruno Brígido e foi morrer no fundo da rede do Guarani. Por enquanto tá 1 pro CSA, 0 pro Guarani. Esse é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Você participa, deixa sua mensagem pra gente. Futebol Interior TV no YouTube, Futebol Interior TV no Facebook. Bom demais ter você com a gente no Instagram também. Você pode participar
celular, pode deixar sua mensagem pra gente. Vai ser um prazer ter você com a gente no microfone aqui da Rádio Futebol no Interior. Vem a equipe do CSA, bola pela direita com o Celcinho e passou do Pará, chegou o Edson Silva. Serão Bruno Prígido fazer a cobrança. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Você pode deixar sua mensagem pra gente, Futebol no Interior TV no YouTube. Você pode participar com a gente também através do Facebook, na fanpage Futebol no Interior. Deixa lá sua mensagem, bom demais ter você ligado com a gente por aqui. Um abraço para toda a galera que tá com a gente. O Marco Antônio Oliveira tá com a gente, valeu Marcão, grande abraço para você. Eduardo Sarti, isso aqui é na TV Futebol Interior aqui pelo YouTube, tá bom? Dê lá a sua curtida, curta o nosso canal, se inscreva em nosso canal lá no YouTube. Carlos, Futebol Interior TV, pois não? Não houve nenhuma alteração, viu? São as mesmas equipes do primeiro tempo. E já vou repetir aqui mais uma vez, se o Eric entrar, eu vou embora, hein? Deixa eu mandar um alô aqui pro Just Dreams. Escreveu Bora Bugre. Rapaz, Just, do jeito dos seus sonhos, alguma coisa assim, né? É isso. Um abraço pra ele, rapaz. Os caras têm os caras têm criatividade, né? No Instagram, então, aí você entra lá, os links é de deixar qualquer um maluco. Bola pra Pará veio na disputa de bola com ele, falta. Nilton fez falta no Pará. O jogo tá parado. O Pará parou o jogo, falta pro Guarani, Melo. Eu estou revendo aqui o gol do CSA, né? Pelo amor de Deus, né? É cômico, né? O que o Edson Silva fez, né? A câmera da TV atrás do outro gol deu pra perceber nitidamente, né? A bola ia pra fora e bem fora. E ela bateu ali praticamente no calcanhar do Edson Silva e entrou. Tá de brincadeira, viu? Gol de letra dele. 4 minutos passados deste segundo tempo. Dá 1 pro CSA, 0 pro Guarani. Você participa, manda mensagem pra gente. Futebol Interior TV no YouTube, Futebol Interior TV também no Facebook. Bom demais ter você com a gente. Tá torcendo pro Guarani, manda mensagem pra gente. Tá torcendo pro CSA também. Fique à vontade pra mandar a sua mensagem, pra mandar o seu recado. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Fernando César, a voz do gol. É o vira-vira do São Bento lá em Varginha. De novo, Ronaldo, hein? Aquele que já passou pelo Guarani. São Bento 2, Boa Esporte 1. A nossa transmissão tá tão boa aqui no Facebook, velho, que tem nego fazendo propaganda aqui. Opa, aí não, hein? Tem que cobrar. Deixa lá, vai. Manda que manda, vai pau. Segue a vida. Vamos dividir aí o lucro, então. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e assim vai. Renato Rodrigues, aquela parceria, cogestão, terceirização, sei lá o que, vai dar frutos quando? Ano que vem tem cota boa se subir? Cadê, gente? Tá perguntando aqui o Renato Rodrigues. E aquela parceria, hein, ô Melo? O CA não liberou? Não, a junta, né, jurídica continua analisando. Tá certo. O Nerci Ozanes também tá com a gente. Valeu, Nerci. Obrigado pela audiência. Trabalha a bola a equipe do CSA. Bola na ponta esquerda. Bola pro Didira. Didira tem ali pedindo bola. O Rafinha, o camisa número 612. Ele volta essa bola. Tocou bola aqui no meio. Bola pro Daniel Costa, o capitão do time. Voltou. Sobrou no meio pro Michel Douglas. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Voltou. Sobrou pro Niltinho. Pode queimar daí se quiser. Voltou. Sobrou pro Celcinho. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Michel Douglas. Toque de cabeça pro Brígido. Canto esquerdo baixo, foi pra ela, fez a defesa, Melo. No meio do gol fez a defesa, né? E ganhou ali, né, de cabeça, né? O Michel Douglas do Everton Alemão, que estava ali na marcação. Agora o árbitro com o cartão amarelo aplicando ali pro zagueirão, né? O Leandro, número 3. Ele apontou 1, 2, 3, né? Assinalando que foi a terceira falta do Leandro em sequência, por isso, amarelado o zagueiro do CSA que fez a falta ali por trás, em cima do Bruno Mendes. O Leandro, camisa número 3, amarelado, vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, fez o passe no meio, bola para Longini, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, abre o jogo, toca a bola na ponta direita, bola pro Kevin, vai para a linha de fundo, vai na marcação, pra cima dele o Rafinha, último toque do Rafinha, a bola sai. Vai pela linha de fundo, escanteio pro time do Guarani fazer a cobrança lá pela direita. Vem o Kevin para fazer a cobrança do escanteio pro Guarani. O Pará sai aqui da esquerda, vai lá pra direita para fazer o cruzamento, aí o Kevin saiu da bola, não saiu muito feliz, mas saiu, né? O que o Kevin jogou até agora? Eu não vi você falando o nome dele
Aliás, poucas vezes. Falei agora, nesse cruzamento. Parar pra bola. Levantou fechado na boca do gol, Mota. Velho, esse Mota aí é o seguinte, cara. Eu só de olhar, eu conheço, entendeu? Se apertar, ele espana. Se apertar, ele entrega. Mas o problema é o Guarani chutar a bola pro gol, né? Do goleiro aí, o famosíssimo Mota. E vem a equipe do CSA, trabalha a bola aqui pela direita, a bola com o Niltinho. Já passou pelo Guilherme, fez o passe no meio, procurava o Daniel Costa. A sorte é que ele tocou errado. Porque o Daniel Costa, Melo, tava de frente pro gol. Se ele pega, seria uma boa jogada para a equipe do CSA. A verdade é que esse time do CSA também é ridículo, né? E o Guarani consegue ser pior. O Juliano Mendes dizendo que o Edson Silva faz parte do bonde pesadão. A ruindade é tanta. O Eduardo Sartre está perguntando: ô Washington Melo, a pizza estava boa, Washington Melo? Ah, que delícia. É a pizzaria lá do Dadá, né? Isso, pizzaria, restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1085. 200 metros, Lagoa do Taquaral. Campinas, vem o time do Guarani, Kevin. Olha lá, Kevin. Pega na bola, trabalha a bola na ponta, ele abre o jogo, toca a bola no meio para Denner. Denner volta um pouco mais atrás, bola para Everton, alemão. Alemão pro Baraca, capitão do time do Guarani. Volta essa bola, parece que parou de chover, né? Trabalha a bola aqui pelo meio, bola para Edson Silva. Edson Silva pro Pará, Niltinho vem na marcação para cima dele, ele fez o passe no meio pro Longini. Tentou fazer o passe de calcanhar, chega a zaga, Celcinho tira, joga a bola para lateral para a equipe do Guarani, fazer a cobrança aqui pela esquerda. O próprio Longini, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, não deixou pro Pará. O Pará faz a cobrança do arremesso manual, volta, começa tudo de novo no campo de defesa. Trabalha a bola pro Edson Silva. Edson Silva pela direita, ele volta a bola para Everton, um alemão. Everton, um alemão, toca a bola para Kevin, Kevin no meio, volta a bola para Baraca, Baraca na ponta, toca a bola para o Rafael Longini. Rafael Longini vem na marcação, chega a zaga da equipe do CSA para tirar a bola com o Edinho. Edinho também, velho. Pouco falei o nome dele, hein? Pouco falei o nome dele. Edinho, aquele mesmo. Jogou no Inter, jogou na dupla Grenal. Jogou no Coritiba. Jogou no Palmeiras, trabalha a bola, vem CSA, a bola com Rafinha. Rafinha na ponta esquerda, ele abre o jogo, toca a bola para Didira, volta um pouco mais atrás, começa tudo de novo, bola aqui pelo meio, bola para Boquita. A Boquita vem, traz jogando bola para a equipe do CSA, vira o jogo, toca a bola aqui pela direita. Vem o Azulão de Alagoas, bola para Celcinho. Celcinho no meio pro Daniel, vai queimada aí, o Daniel bateu forte pro gol, ela subiu, saiu. Linha de fundo, tiro de volta para o Bruno Brígido fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol no Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva Natanesca, eu digo para você. Tempo e placar. Estamos com 10 minutos. 10 minutos passados deste segundo tempo. Faltam 35 para terminar o jogo no giro do giro. Meu giro que gira o placar do futebol. Campeonato Brasileiro Série B, nona rodada, no Rei Pelé em Alagoas. CSA está na frente, Rafinha marcou, 26 do primeiro tempo, cobrando falta. CSA 1, Guarani 0, placar ao vivo, futebol no interior, Fernando César. Na Série A, primeiro tempo no Morumbi, São Paulo e Inter 0-0. No Majestoso pela Série B, Ponte Preta e Goiás empatam em 0-0. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Rádio Futebol Interior. Vem a equipe do CSA, Niltinho pra bola, levantamento na boca do gol, Bruno Brígido, levanta, vou, pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe do Guarani, você que tá com a gente aqui no Futebol Interior TV pelo Facebook, o Davi Martins tá mandando aqui, ó, Edson Silva mais para lutador de boxe. Ele tá fortão mesmo, viu, Davi? A Sandra Rebelo tá com a gente. Oi, Sandra. Obrigado pela audiência. O Nelsinho Godoy, cadê o Fumagalli? Sumiu, ai. O Fumagalli agora é diretor do Guarani, não é? Coordenador técnico, né? Não é mais jogador, né? Exato. Aliás, ele concluiu um curso lá na CBF. Fumagalli se especializando, né? Tá certo. Daqui a pouco o comentário do Guinapai vai já. Depois desse ataque aqui da equipe do Guarani, que vem bola aqui pela direita, trabalha a bola, Bruno Mendes, volta a bola um pouco mais atrás, bola para Kevin. Parei o nome dele de novo. Trabalha a bola para Baraca. Baraca no círculo do gramado. Volta a bola para Edson Silva. Edson Silva, segundo torcedor do Bugre, mais para lutador de boxe. Trabalha a bola para Longini. Já passou, pediu parar. Longini para a bola, levantamento na boca do gol. Bruno Mendes de cabeça, sai do gol. O goleiro foi o Guilherme que cabeceou. Pequenininho, baixinho. Aí o Mota tranquilo, sai do gol para fazer a defesa. O Guina Paiva, eu quero ouvi-lo. Quase 12. Oi. Quase 12 desse segundo tempo. O Guarani perde, o CSA vence 1-0. Continua da mesma forma que terminou a primeira etapa. Tanto o Guarani quanto o CSA não chegam, né, nos seus ataques. Uma briga intensa no meio de campo. O meio de campo do Guarani, um meio de campo muito fraco. Mesmo com os três volantes, o Guarani não conseguiu
dar liberdade pro Rafael Longini. Rafael Longini até tenta, mas é um jogador que fica muito preso pelo setor esquerdo. É um jogador que, pelas características dele, deveria girar um pouco mais. Mas não, fica uma presa fácil pelo meio campo, uma presa fácil de ser marcado. Então o Guarani tem muitas dificuldades porque carece de um meia articulador. E o Bruno Mendes sozinho, isolado no meio de 4 defensores. Não é fácil não, a vida do Bruno Mendes no meio da zagueirada. Eu já falei, o centroavante do Guarani é que os caras me proibiram de fazer aqui a associação que eu fiz no jogo passado. Mas o centroavante do Guarani joga sozinho, joga isolado, né? Aí não dá, aí não há Cristo que com essa história de peixe beta de novo, não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe Santos. Felipe Santos escreveu: rapaz, esse Washington deve ser regatiano. Já já eu completo. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque. Lançamento na boca do gol pro Guilherme, perna direita, vai queimar para aí, bateu pro gol. Gol do Bugre! Na marca de 13 minutos passados do segundo tempo, o passe longo pro Guilherme, entrou como um tiro, como um foguete na grande área. De primeira, perna direita, ele mandou uma bomba pro fundo da rede do Mota. Canto baixo esquerdo, e o Mota não pegou. Ela balançou a rede do CSA, tá empatado o jogo. Guilherme, mil vezes você, Guilherme. 11, a camisa dele, tá empatado o jogo. Guilherme estampa o sorriso no rosto do torcedor bugrino. Tá tudo igual no Rei Pelé. Um pro Guarani, um pro CSA, um pro Bugre. Um pro CSA, Guilherme, o nome do gol. Tá empatado o jogo. Guilherme faz. CSA 1, Guarani 1. E o Guarani vem de novo. Bola aqui pro campo de ataque. Levantamento na boca do gol. Toque! Gol do Bugre, do Longini. Torcedor bugrino ainda comemorava o gol de empate do Bugre. E aí o Rafael Longini foi fazer o cruzamento. Ele foi cruzar pro Denner. A bola pegou um efeito esquisito e encobriu o goleirão Mota e foi morrer no fundo da rede. Longini, Rafael Longini. Vira que vira o Bugre. Guarani tão criticado. Pegam no pé do Guarani agora. Rafael Longini, futebol, fábrica de fazer maluco. Guarani vira, viu, gente? 14 do segundo tempo. Rafael Longini, 10 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Rei Pelé. Rafael Longini estampa de novo. Olha o sorriso estampado no rosto do torcedor bugrino. Rafael Longini. Guarani vira que vira. 2 pro Bugre, 1 pro CSA. Goleirão Mota. Essa, pela segunda vez, você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Tá na caixa, tá guardado. Guarani vira que vira, 2 pro Guarani, 1 pro CSA. Ô Melo, você vai printar 2 vezes a tela, o Guarani tá na frente. E nem mais, olha o Guarani de novo. E vem Guarani de novo, olha o Bruno Mendes, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo, o Celcinho tira, joga a bola linha de fundo, escanteio pro Bugre. Guarani tá demais, o Washington Melo. E nem mais, né, otimista, né, o mais torcedor bugrino otimista poderia imaginar, né, uma situação como essa. Em 2 minutos o Guarani fez 2 gols, né, primeiro, né, com o Guilherme, né, se redimindo ali do lance que originou o gol do CSA, ele que colocou o braço na bola, né? Apareceu livre pelo lado direito, invadiu a grande área, bateu sem chance ali pro goleiro Mota. E depois, também pelo lado direito, na falha da defesa, o Rafael Longini olhou para a área, né? Para cruzar pro Denner, mas aí a bola pegou um efeito
e acabou encobrindo, né? O goleiro do CSA, que caiu pra dentro do gol, ficou enroscado na rede, parecia um peixe ensaboado. É gol do Bugre. Rafael Longini e Guilherme marcaram, portanto o Guarani vira o jogo 2-1 pra cima do CSA. É isso aí, ô Guina Paiva. Até a plástica dos gols aqui ficou toda perdida, porque foi um em cima do outro. Guarani na frente pelo placar de 2-1. Eu printei aqui a tela de todos os comentários, viu, Guina Paiva? Depois, no final do jogo, vamos ver o que vai dar. Guarani tá na frente 2-1. E justamente em 65 minutos de partida, 52 da primeira e mais 13 da segunda. Foi a única jogada lúcida que o Guarani acabou fazendo. O Guarani acabou fazendo o primeiro gol. E deu moral, tanto é que partiu pra cima. O Rafael Longini recebeu uma bela bola, tentou cruzar, não adianta ele falar que bateu pro gol, não. Tentou cruzar essa bola, a bola pegou um efeito totalmente o contrário, acabou encobrindo o goleirão da equipe do CSA, o Mota, e fazendo o segundo gol. E o Guarani vem pra cima, tá vislumbrando a possibilidade de fazer mais gols. E vem de novo o Bugrão, olha o Baraca, Guarani se enche de alegria, vem pro jogo, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu, a bola voltou com para. Eu printei todas as mensagens. Mexeu. Aqui, gente. Tá tudo printado aqui no final do jogo, a gente vai conversar. Fala aí, Melo, pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Ah, pois não, a primeira alteração no CSA saiu o Boquita, número 8, né? É o ídolo aí do Guina Paiva. Isso. Jamais. Para a entrada do Pingo, número 20. Pingo 20, já em campo. É isso aí, o Pingo tá no jogo, o Boquita foi embora, o Guina Paiva. Que foi tarde, né? Foi tarde, é um jogador que não tem mais condições nenhuma de vestir uma camisa de um clube profissional. Um jogador que fisicamente não vem bem e tecnicamente pior ainda. Não sei, o CSA fez uma péssima contratação em ressuscitar de volta o jogador Boquita pro futebol. Ele tá aí desde o ano passado, viu? Tá desde o ano passado no time do CSA. Pra jogar o campeonato estadual de Alagoas até vai, mas pra jogar uma Série B do campeonato brasileiro é impossível. E vem CSA, a bola com o Rafinha, autor do primeiro gol, Guarani tá na frente, 2-1 pro Bugre, 19 passado o segundo tempo de jogo, trabalha a bola com o Niltinho, Niltinho tem um Pingo pedindo um pouco mais atrás, falta não, Denner, não faz isso, Denner. Só cerca, meu filho. Fez falta pra cima do Niltinho. Tá chovendo, campo molhado. É falta pro Azulão de Alagoas, Melo. E os jogadores do Guarani cercam ali o árbitro. Agora chega ali o Rafael Longini e dá uma bronca ali no Denner. Vou falar pra você, né? Eu já chamei, né, o Guilherme, né, de anta. Serve também, né, pro Denner. Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Pra que fazer essa falta? Falta perigosa a favor aí da equipe do CSA. E o Daniel Costa mais uma vez ali perto. E o número 7, o Niltinho e o Daniel Costa, né? Os dois perto ali da bola. Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui, pessoal, movimentando as redes sociais. É falta pra equipe do CSA. 1, 2, 3, 4 homens na barreira. O árbitro Mandrei da Silva e Silva, o árbitro paraense, conversa ali com a barreira. Não quer que os caras se mexam. Tá 2-1 pro Guarani, 20 minutos. É o Daniel Costa que vai pra bola. Não, deixou pro Niltinho. Perna esquerda queimou, bateu na barreira. Pegou no Bruno Mendes, voltou, sobrou bola aqui com o Niltinho, trabalha a bola com a perna esquerda, vai pro levantamento na boca do gol, toque do Leandro, de cabeça fez falta ali pra cima do Everton. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Natarense que eu digo pra você. Toca eletrônico, mesa de som da Rádio FM, marca, você confere comigo, 20 minutos, 20 passado o segundo tempo, conferindo o placar do jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 9ª rodada no Rei Pelé. Guarani está na frente, de virada. Guilherme e Longini fizeram pro Bugre. Rafinha pro CSA. 2 pro Guarani, 1 pro CSA. Fernando César. Resultados finais: Coritiba 1, CRB 0, Criciúma 4, Paysandu 1, Figueirense 1, Londrina 1. Primeiro tempo no majestoso 0-0, Ponte Preta e Goiás. Com esta vitória, Guarani vai a 13 pontos, é o 9º colocado. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Abraçando aqui o Eduardo Sarti, tá com a gente, colocou aqui um coraçãozinho verde. Guarani tem uma falta agora, o Guilherme foi pro chão, foi aterrado o jogador do Bugre, o jogo tá parado, falta pro Guarani. A Veronês Silva tem que tirar o Mota do CSA, tá fazendo vergonha. Veronês, eu disse, né? Eu disse. É fraco.
pelo menos no jogo de hoje, entrou pilhado. Karen Luz, Bugrão e um monte de coração verde. Isa Lima tá com a gente também. Vitor Baldim, salve pro PCL. Valeu. Daqui a pouco tem mais mensagens aqui. É falta pro Guarani. Pra bola, Everton Alemão. Bateu pro gol. Pegou na barreira, saiu. Linha de fundo, agora foi o Everton Alemão que bateu a falta. Linha de fundo, é escanteio pro Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda, Melo. Agora tem que valorizar, né? A posse de bola, o time está ganhando sem pressa. Vai devagar, viu? Rafael Longini, que fez um golaço. Na verdade, tentou cruzar, a bola pegou efeito, mas está valendo. O importante é a bola dentro da rede. E vai o Rafael Longini lá do esquerdo para a cobrança. Vem Longini para a cobrança do escanteio, metade do segundo tempo. Levantamento na boca do gol para o Bruno Mendes. Sobe a zaga, tira a bola, voltou com o Guarani. Queimou o Guilherme pro gol, pegou na zaga. Voltou, sobrou pro Ricardinho. Velho, foi falta no Ricardinho, cara. Mas ele já tinha marcado a falta antes. Aconteceu, o zagueiro do CSA foi empurrado. Ele já tinha marcado o perigo de gol, né? Isso. Tá certo, então. O Ricardinho tá certo, tem que valorizar agora. Tá na frente. E o Marcelo Cabo está desesperado lá no banco de reservas. Não acreditam que ele está vendo. O Vinícius Campagnoni. O goleiro deles é horrível. Mas não temos nada com isso. O WM chamou o Guilherme de anta. E acordou o time do Bugre. WM teve participação nessa virada. Pois é. Transmissão. Quem é ele? É o Vinícius Campagnoni. Valeu, Vinícius. Tamo junto. Tem gente que elogia, tem outros que metem o pau, né? Aliás, eu queria... Eu tô do lado da galera, né? Eu queria... A galera me ama. Eu queria ser calmo como esse rapaz que está aqui na minha frente, velho. Ele é... Você já não para mais de elogiar o Giovanni Paiola. Eu tô achando que tá pintando um clima aí. No YouTube teve um cara... Guina? Sei não, hein? No YouTube teve um cara, mas que arrebentou com a gente. Aí ele com toda a educação... Cara, se eu fosse mal educado com alguém e um cara fosse tão bem educado quanto o Giovanni Paiola foi com o cara, eu pediria desculpas e ainda colocava uma graninha na conta do cara. O cara, você que é mal educado, você deve estar com algum problema aí na sua casa, na sua família. Washington Mello, me perdoe, eu vou usar uma frase sua. Vai te catar. Vem a equipe do CSA, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga, tira, a bola volta. Volta com o Michel Douglas, vai queimar ali, bateu pro gol pra fora. Não vou aguentar nego mal educado não, velho. Sai pra lá, cara. Sai pra lá, nego mal educado, não dou moral não falo nem o nome do cara aqui na transmissão. Essa Dani Bop, nem fala. Não vou falar não, só tô falando, o cara tá com problema na casa dele, sei lá, e vem aqui descontar na gente, velho, se lascar. Eu só tenho uma coisa pra te dizer, eu acredito. Vitor Baldim, Carlos Lourenço é Guarani, valeu. Mas e aí, Washington Mello, o Guilherme continua sendo anta? Foi que o torcedor disse aí, né? Eu quero saber de você agora. Não, fez o gol não. Ó o Guarani de novo. Ganhou, entrou na grande área, perna esquerda, Celcinho vem na marcação, ele fez o passe, era pra chutar. Longini, chuta essa bola, meu filho. A bola volta aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola pro Guarani. Pará, fez o toque na boca do gol pro Bruno Mendes. Foi pro chão, ficou pedindo pênalti. Tava na frente do árbitro, hein? Ele não deu, segue o jogo. Bola com o Baraca, Baraca ganha a bola para a equipe do Guarani. 25 passados do segundo tempo, tá 2-1 para a equipe do Bugre. Baraca veio, vem Daniel Costa na disputa de bola para cima dele. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola na ponta, bola para Edson Silva. Edson Silva no meio, bola para Everton, Alemão. Alemão toca a bola para Kevin. Kevin fez o passe na grande área. Olha o gol do Guarani, sai do gol, goleirão. Mota, agora foi bem. O Denner estava na jogada. O Kevin deu passe lá pro Mota, quase o terceiro do Bugre, Melo. E no gol do Guilherme, né, eu vi aqui a produção me auxiliando, quem lançou, você tem razão, foi o Kevin, né, que fez o lançamento ali pelo lado direito, e o Guilherme saiu ali nas costas do zagueiro, invadiu a grande área e bateu o cruzado, fez o gol. CSA vem bola aqui pro campo. Tem que acertar uma, pelo menos, né? Celcinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol, chega a zaga pra tirar. Foi assistência do Kevin. A bola voltou com o CSA. Rafinha vai queimar daí pro gol. Ela sai gurinho de fundo. Tiro de volta pro Guarani fazer a cobrança. Atenção, torcedor teve de desvio, viu? É escanteio. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você. Tempo e placar do futebol.
E placar. 26 desse segundo tempo, 19 para terminar o jogo já já. O giro do placar completo porque tem escanteio o time do CSA. Escanteio para o CSA, Daniel Costa para a bola. Levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, vai ficar com o Kevin. Ele trabalha, a bola um pouco mais atrás, bola para Baraca. Baraca para o Kevin, quem sabe um contragolpe gigante para o Guarani. Vem na marcação, chega a zaga da equipe do CSA, tira a bola, volta aqui para o campo de ataque. Não tem, cobrança de lateral, não tem impedimento não, Baraca. Olha o jogo, meu filho. Bola aqui pela esquerda, volta a bola para Daniel Costa, tem o Pingo pedindo bola, tocou no meio, bola para o Rafinha. Rafinha vem para o cruzamento, a zaga tira, a bola volta com o Medinho, mata no peito, vira o jogo, toca a bola aqui na direita, a bola para Niltinho. Niltinho para Celcinho. Celcinho fez o passe, procurava aqui o Niltinho. Aí o Pará vem, ganha a bola para a equipe do Guarani, põe Guarani no campo de ataque. Bola para Bruno Mendes, sai do gol, Mota. Com a perna direita, joga de zagueiro, tira Ricardinho de cabeça, domina pro Bugre, toca a bola pra Denner. Denner no meio, tem o Guilherme pedindo bola, Guilherme. Outro jogador no segundo tempo. Vem pra bola, Denner perde, recuperação de bola pra equipe do CSA. Niltinho, tirou parada, jogada, vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento. Aí a bola saiu, linha de fundo. Tiro de volta pro Bruno Brígido fazer a cobrança. Depois o internauta quer que eu fale bem do CSA, né? Até falou que eu torço pro CRB. Nada a ver. É que o CSA, olha, vou falar pra você, tá como vice-líder aí no campeonato, porque o nível, né, da Série B realmente é nivelado bem por baixo, né? É péssimo. Então um time que jogar um pouquinho de bola consegue resultados positivos. E vamos seguir aqui no giro do tempo do placar. Estamos agora com 28 passados desse segundo tempo. 17 para terminar o jogo no giro do giro. Meu giro que gira o placar do futebol. Rei Pelé em Alagoas. O CSA perde, o Bugre vence, 2 para o Guarani de virada, hein? 1 para o CSA, Fernando César. Sampaio Correia e Avaí 0-0. Boa 1, São Bento 2. Primeiro tempo no Majestoso, Ponte Preta 0, Goiás também 0. Vila Nova e Fortaleza 0-0. Oeste 0, Brasil de Pelotas 0. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Este é o futebol da Rádio Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Sempre pra sempre de bem com a vida no microfone da Rádio F. 2-1 para a equipe do Guarani. Guarani de virada vai vencendo o CSA. E o CSA mexeu. O cabo mexeu, Washington Melo. Ah, pois não, mexeu aí? O cabo mexeu? Você que está dizendo, tudo bem. Sai aí o Daniel, eu acredito. Sai Daniel Costa, número 10, para a entrada do Taiberson, 18. Taiberson, 18. Já em campo! Tá feliz, Washington Melo? Não, tô tranquilo. E vem a equipe do Guarani, trabalha a bola lá pela direita, vem pro grão, bola ali pela direita, bola com o Bruno Mendes, tá aberto ali pela direita, mas o árbitro tá pegando uma falta do Bruno Mendes. O jogo tá parado, é falta pra equipe do CSA fazer a cobrança no campo de defesa. Não tá fácil pra ninguém. O Guina Paiva, quase 30, meia hora desse segundo tempo, fala do jogo aí, Guarani vence 2-1. O Guarani, após a feitura do primeiro gol, melhorou um pouquinho. O CSA foi obrigado a abrir as linhas defensivas e demonstrou que o CSA jogando aberto para buscar o resultado é uma equipe extremamente fraca. E o Guarani acabou se aproveitando, tanto é que logo na sequência do primeiro gol acabou fazendo o segundo, teve oportunidades para fazer mais. E olha, se o CSA continuar se abrindo dessa maneira, o Guarani pode ampliar o placar. Esse Guina Paiva comentando, 2 pro Guarani, 1 pro CSA. Daqui a pouco a informação do placar ao vivo, porque vem a equipe do CSA. Bola com o Pingo, levantou, tocou pro Michel Douglas, o toque de cabeça. O árbitro tá pegando o toque do Edson Silva. A bola saiu, linha de fundo, escanteio pro CSA lá pela esquerda. Rede balança, placar ao vivo, futebol interior informa. Fernando César na voz do gol. No Majestoso, em Campinas, tem gol do Goiás, 33 do primeiro tempo. Lucão. Goiás 1, Ponte Preta 0. O Brigatti tá lá ainda? É o técnico, interino da Ponte. Vem pra bola, Rafinha, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Xandão, hein? Subiu mais que todo mundo. A bola acabou saindo, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Bruno Brígido fazer a cobrança. Esta é a Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. TV Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. É o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Velho, não é fácil não, hein? Pensa que é fácil, é?
Futebol da Rádio FI, você participando com a gente aqui pela TV Futebol Interior no Facebook, deixa sua mensagem, no YouTube também, você participa, deixa sua mensagem, bom demais ter você com a gente. Você participa, deixa lá sua mensagem. Eu perdi aqui as mensagens, daqui a pouco eu volto aqui nas mensagens. Deixa eu ver. Ih, voltou lá pro começo. Está bombando, hein? Voltou lá pro começo. Vou ter que sair e entrar aqui de novo, eu acho, hein? Mas obrigado a todo mundo que participa com a gente. Vem o time do CSA, trabalha a bola pelo meio, bola com pingo, foi pro chão, falta. Não, né? Daí não faz esse tipo de falta. Esse tipo de falta é muito perigoso. Foi o Longini, olha, eram 2 jogadores do Guarani. Tinha o Kevin e o Longini, né? Eram 2 contra 1. Pra que fazer falta? Não, o Rafael Longini tá de brincadeira. Fez um gol, um golaço, mas aí também faltou cérebro, né? Pelo amor de Deus. Falta mais uma perigosíssima alteração, hein? Tá saindo o Denner, número 8. Mas não vai ser agora, não. Só depois da falta. É falta para a equipe do CSA, para a bola. Rafinha bateu pro gol. Pingo tocou de cabeça. Bola pro Xandão. Chega a zaga, tira. A bola volta de novo com o CSA. Rafinha para a bola. Chega para tirar a zaga da equipe do Guarani. A bola volta aqui na ponta esquerda. Vai trabalhando bola. Tyberson para a equipe do CSA. Vai pro cruzamento. Foi pro chão. Volta e de novo o Longini, velho. Pra cima do Niltinho. O jogo tá parado. Falta para a equipe do CSA, Melo. Mais uma falta do Longini, né? Que namora a Aline, né? Filha do Chitãozinho Chororó. Tá fraco de namorada não, né? Rafael Longini. Vamos ver, né? Mais uma falta perigosa, lado esquerdo. Opa, até que enfim, hein? Número 15, né? O William Oliveira vai fazer a sua estreia no Guarani. Já no lugar do Denner, né? Que está cansado e já passou da hora de sair do campo. Falta para a equipe do CSA. O levantamento na boca do gol. Toque de cabeça para fora. A bola saiu. Quem subiu ali foi de novo o tal do Xandão, velho. Tá ganhando todas. Da zaga da equipe do Guarani. A bola saiu de fundo. Tiro de volta. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo. É a cerveja mais gelada do Brasil. Informa a alteração no time do Bugre. Vai sair o Denner, né? Com a camisa número 8. Para a entrada do William Oliveira, 15. William Oliveira, 15, fazendo a sua estreia. Ele que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, mas pertence ao Fluminense. E o Kaique também já está conversando com o técnico Humberto Lousa, já vai entrar. Graças a Deus, o Eric... eles ouviram lá, né, bicho? Tem celular, tem rádio, falando, não, o Melo vai abandonar lá, para não abandonar, né, a jornada, a transmissão, o Eric não vai entrar, porque se ele entrar, eu vou embora. Vou mandar um abraço aqui pro Márcio Caminada, escreveu boa noite. É nóis, fala Marcião, tá feliz, hein Marcião? Grande abraço pra você, rapaz. O Felipe Santos tá com a gente também, o João Vitor dos Santos. Vamos, Bugrão, manda um salve aí. É que eu perdi as mensagens, viu, João? Agora que eu as recuperei, obrigado pela audiência, tá? Vem Guarani de novo, bola pela direita, Longini, vai pro cruzamento. Quando ele fez a finta ali pra cima do jogador da equipe do CSA, aí ele perdeu o domínio da bola, a bola saiu, liga de fundo. Tiro de volta pro goleirão da equipe do CSA fazer a cobrança. Pois não, Melo. Posso ajudar o Ronaldo Tinarelli? Você já falou a mensagem dele? Não. Ainda não. Meu aniversário hoje, presente bom, é a vitória do Bugrão. Parabéns pra você, Ronaldo Tinarelli, que é caminhoneiro, hein? E mais uma alteração no Guarani. Saindo aí, né, o Guilherme, né, que fez o primeiro gol. Para a entrada do Kaique 18. Kaique 18, já em campo. Guilherme no lugar... saiu o Guilherme, número 11, entrou o Kaique. Ô, Guina Paiva, vamos lá para as alterações, vamos as lá. Duas, então. O Kaique e o William Oliveira. Ele tira o Denner, que é um jogador que era para ser o articulador. Ele é um volante, mas um volante que sai um pouco mais. Mas não estava jogando bem, errou muitos passes curtos. E no jogo como esse, você não pode dar sopa pro azar. Então acabou colocando o William Oliveira, estreia do William Oliveira. Bom jogador esse William. Não sei se com a camisa do Guarani como é que vai responder esse menino aí. Mas é volante também, um volante de saída. E o Guilherme, que... fez a única jogada que foi o gol. O Guilherme vinha muito mal na partida, fez o gol e agora dando oportunidade ao Kaique, que é um jogador que vai jogar um pouco mais aberto pelo setor direito, vai ter oportunidade e o Loser sabe disso, não pode desperdiçar as oportunidades que o Guarani está tendo de matar a partida. Esse Guina Paiva, comentarista aqui da Rádio Futebol Interior TV, Futebol Interior no Facebook, no YouTube, com som e imagem. É falta para a equipe do CSA, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani, tira a bola, volta de novo com o Pingo, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol, Paraca,
sobe pra tirar de cabeça, mete a testa da bola, tira dali, a bola volta com o time do CSA, a bola com o Celcinho faz a passe aqui pelo meio, vem o Pará, na disputa de bola com ele, o último toque do jogador da equipe do Guarani, a bola acabou saindo para lateral pro CSA fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 19-3844-9283. A Isa Lima tá com a gente aqui, escreveu: Xandão quer voltar pro Buga. A gente já explicou, viu, Isa? Esse Xandão não é aquele que jogou no Guarani, não. Esse é outro, tá? O Alex Caminada tá mandando aqui um abraço pra todo mundo. E tem aqui a Karina, vou te ajudar aqui, viu, Carlos? A Karina Gustavo, Guina Paiva Monstro, comentando. Aí sim, hein? Manda um abraço. Obrigado, um grande abraço, Karina. Karina Gustavo. Antônio Eburneu, de Botucatu, torcendo para o Bugrão. E a Marilda Franco também dizendo: vai, Bugrão. O João Vitor dos Santos, e aí, WM? A Ponte é Série C? Não sei. Tem gol. Falta muito ainda, né, para terminar o campeonato. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. E a Ponte respira, né? Empata o jogo lá aos 44 do primeiro tempo. André Luiz, Ponte Preta 1, Goiás 1 no Majestoso. 37 passados desse... Não vai. Ô, Guina, segura ele aí, velho. Já não trocou os 3? Não, só foi 2 até agora. Falta só 10 minutos. Fica aí, Melo. Fica aí. Vou sair. Calma, o Guarani tá vencendo o jogo. Eu vou printar todas as telas. Ele tirou o Rafael Longini pra entrada do Eric 17. Eu vou printar todas. Eu estou abandonando a jornada. Não, eu vou printar todas as telas. Quando o Guarani tava perdendo por 1-0. Todo mundo criticou. Era pau em cima de pau do Guarani. O Guarani tá vencendo o jogo. Vem CSA, a bola aqui pro campo para ataque. Celcinho pra bola, levantamento da boca do gol. Bruno Brígido sai do gol pra fazer a defesa. Cadê Melo? Alô, Melo. Gente, cara, agora aqui no Facebook... Foi comer pizza. Mano, os caras do Facebook, daqui a pouco os caras vão falar: gente, esses caras estão loucos. E vem a equipe do Guarani, trabalha a bola aqui pro campo para ataque, vai pro cruzamento, levantamento da boca do gol. Pega na zaga, sai. Pega na zaga, sai, linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Agora fiquei sem repórter. Olha lá, quem vai bater o escanteio é ele, Eric. E o Eric entrou no lugar do homenagem ao 10, Melo. Né? Longini saiu, entrou o olímpico do Eric, hein? 17. Eric vem pra bola. Os caras que estão aqui na TV Futebol, só aqui, né? Cadê o repórter? Ele foi embora mesmo, velho. É completamente louco. Agora tá bombando aqui no Facebook. Pra bola, Eric, levantamento no primeiro pau. Chega a zaga pra tirar dali. Ô, Guinness, também não serve nem pra segurar o Melo, hein, velho? Pô, segura o já cara. Tá na casa dele. Jeito, já tá lá na casa dele já. Ele falou que se o Eric fizer uma boa jogada, ele volta. Aliás, Washington Melo, o próximo cachê, o senhor será multado em 100%. O senhor não veio com a camisa da empresa, tá? O senhor será multado em 100% dos seus vencimentos. Mas sempre porque abandonou a transmissão. Então, não. Por abandonar a transmissão até vai, né? Ele prometeu, né? Então cumpre. Mas vai ter que no próximo cachê 100% revertido em prol ao Carlos Corsato. É lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Bola para o Kevin. Kevin trabalha a bola para o Eric. Eric no meio, toca a bola para Bruno Mendes. Eu quero ver o Bruno Mendes jogando junto com o centroavante. Como é que é o nome do centroavante do Guarani? O Anselmo Ramon. Anselmo Ramon. Velho, o Anselmo Ramon joga sozinho e o Bruno Mendes joga sozinho. E os caras criticam os caras. Não dá pra fazer nada sozinho. Mas são dois jogadores de características iguais. O que tem que fazer o Bruno Mendes é reinventar. Aquilo que a gente sempre pede pro jogador importante. Se reinventar. Ele pode muito bem fazer essa função abrindo um pouco mais pelas laterais. Mas é que fala, isso vai da característica do jogador. Se ele não se reinventar, se ele não for o diferencial, o diferente de um elenco como o Guarani, dificilmente vai colocar os dois para jogarem juntos. E tá certo o Loser. Então tem que partir isso do jogador igual o Bruno Mendes, que tem um pouco mais de qualidade, e falar: não, professor, eu abro um pouco mais, eu vou ser o jogador que vai abrir, sair um pouco mais da área, e deixo o Anselmo Ramon jogando um pouco mais enfiado. Aí eu concordo que deve jogar, mas os dois com a mesma característica não podem ocupar o mesmo espaço. Esse Guina Paiva, comentarista aqui da Rádio FI, o Ricardinho vinha, a bola aqui pro campo de ataque, Edinho abriu a caixinha de ferramenta dele e meteu o pé pra cima do Ricardinho. O repórter foi embora, né? O Edinho levou cartão amarelo, tá bom, gente? Marquem aí. Edinho tá amarelado, a rede balança, placar ao vivo, o Futebol Interior informa. Lá em Varginha, lembra dele? O William Barbio. Sim. Começou muito bem no Bahia, né? Tá lá no Boa. Finzão de carreira danado. E é jovem, hein? Boa 2, São Bento 2, lá em São Luís. Tá 1-1, Sampaio Correia e Avaí.
Cara, vocês têm uma facilidade pra falar que os caras estão em fim de carreira, né, velho? William Barber é novo demais, gente. Foi o que eu disse, muito novo, mas tá aí de boa. Tentando recomeçar. Todo mundo tem direito a recomeçar na vida. O Felipe Santos escreveu assim: saia não, rapaz. Isso é pro Washington Mello. O Eduardo Pardini Factor. Vamos, Bugrão. Você é grande. Aí o João Vitor dos Santos. Eric, haja coração. Ô, João, o Guarani tá vencendo, velho. Isa Lima, pergunta pro Melo quando o Guarani vai mandar o Eric embora. Se ele tivesse aqui, Isa, eu já foi embora antes. Felipe Santos, gosto de ver assim, trabalhando e brigando com a galera. Vocês estão de parabéns. Um abraço. Ô, Felipe, obrigado pela audiência, viu? O Ronaldo Rose Tinarelli, volta, Melo. O Dunga Amaral, vamos ganhar esse jogo. Azulão Moral. Esse está torcendo para o CSA. Valeu, Dunga. Obrigado pela audiência. Tem mais uma participação aqui. O Antônio Eburneu, de Botucatu, torcendo para o Bugrão. Guarani vem, bola aqui para o campo de ataque. Chega a zaga da equipe do CSA. Ô, Melo, agora tá bom a brincadeira. Já volta aqui, velho. Volta aqui, já acabou a brincadeira. Atendendo a pedidos. Volta aqui. Não, atendendo a pedido não. Senta logo nessa cadeira aqui e para de frescura. Bola pela direita, vem Leandro, trabalha a bola para a equipe do CSA. Ele volta a bola aqui um pouco mais atrás. Já passou, fez o passe pelo meio. Chega a zaga, tira. A bola volta com o Guarani, bola com o Ricardinho. Ganhou pro Bugre, toca a bola pro Eric. Vamos, Eric. Faz um gol, Eric. Faz um gol. Tira a camisa e fala chupa o Washington Mello. Trabalha a bola aqui pelo meio. Ele volta essa bola, trabalha a bola para Bruno Mendes. Volta um pouco mais atrás, bola pro Kevin. Deu passe pro primeiro gol do Guarani. Trabalha a bola pelo meio, sobe, chega a zaga da equipe do CSA, tira. Joga a bola para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela direita. Rádio TV Futebol no Interior. Aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. O Márcio Jorge tá com a gente. Valeu, Marcião. Obrigado pela audiência. Tá dizendo que o CSA vai virar. Karen Luz, HSG, Bragança Paulista é Bugrão. O Márcio Jorge está falando que meteram a mão no CSA. Véi, vocês viram alguma coisa aí? Eu confesso pra você que não vi nada, viu? Mas, né? Tudo normal. Mas o Márcio está falando aqui, então a gente vai tentar procurar alguma coisinha aqui, viu, Márcio? Obrigado pela audiência, rapaz. O Hélio José de Faria também tá com a gente. Lateral pro Guarani fazer a cobrança, lateral cobrado. Chega a zaga da equipe do CSA, tira. Joga a bola para a linha de fundo. Escanteio, bom, já tá posicionado novamente. O Washington Mello. Escanteio, vem lá o seu ídolo, Eric, para fazer a cobrança. Camisa 17 para cobrança. Para cobrança, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Leandro. A bola vai ficar aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola, camisa número 18. O Taiberson, do time do CSA. Vem na marcação, a zaga do Guarani tira, joga a bola para a lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança. 43, quase 44 desse segundo tempo. Guarani está conseguindo uma vitória sensacional de virada. Vai vencendo o CSA, que era o segundo colocado na competição. Vem Guarani, bola aqui para o campo de ataque para o Bruno Mendes. Adiantou demais a bola o Bruno Mendes. Até achei que ele achou que estaria impedido. Mas não estava, né, Melo? Não estava, né? Poderia, se tivesse dominado a bola corretamente, ficaria cara a cara com o goleiro, né? Daria para driblar o goleiro e entrar com bola e tudo. Mas adiantou a bola, né? O Bruno Mendes permitiu, né, que o goleiro Mota saísse do gol e fizesse a defesa. E vem CSA, bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, sobe Bruno Brígido. Pra ficar com o Melo em seus braços e já põe o Guarani pro campo de ataque, é pra correr, é pro Eric com o Mota. Velho, esse Mota gosta de fortes emoções, hein? Ele conseguiu tocar na bola, a bola acabou saindo para a lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança na pela direita. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Trabalha a bola o time do CSA, a bola aqui para o campo de ataque, o jogo tá parado. O jogo tá parado, tá pegando uma falta do jogador do CSA em cima do zagueiro do Bugre, Melo. E agora cartão amarelo ali, né, pro jogador. O Didira, né, número 19. Aliás, o Carlos não pronunciou o nome desse jogador, se pronunciou foi uma vez no jogo inteirinho. Tanto é a dificuldade agora do Washington Mello do nome dele, até porque o Washington Mello não falou nenhuma vez o nome do jogador. Eu até achava que ele tinha saído do banco de reservas, né? Ele está jogando, exatamente. Agora que eu vi aqui na minha papeleta,
E vamos até 49, hein? Haja coração. Guarani adora tomar gol nos acréscimos. Vamos ver se hoje a história, né, não se repita. Por favor, é só, né, valorizar a posse de bola. Por favor. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Bruno Mendes, falta. Falta pra cima dele, chegou cometendo falta o jogador da equipe do CSA. É mais um que tá amarelado no jogo, hein, Melo? Zagueirão ali, número 4, né, o Xandão, leva cartão amarelo e o Bruno Mendes fica caído, né? Tá certo o Bruno Mendes, né? Pegou ali por trás, o zagueiro puxou o cabelo. Deu tudo quanto é lado, hein, velho? Deu embaixo. E o Bruno Mendes, ele tá sentindo mais o puxão no cabelo, né? Aí não dá. Imagina você, Carlos Cossato, né, com esse seu cabelo esvoaçante, levar um puxão desse. Pode puxar à vontade. Pode puxar à vontade, velho. Fique à vontade pra puxar o meu cabelo. Aliás, tô precisando... Não fica, velho. Vocês são maldosos. Vocês são maldosos, mas na verdade eles são invejosos, viu, gente? São invejosos. Se quiserem, eu mando o endereço e tô precisando lá pra cortar o cabelo, tá bom? Mas vocês são maldosos e invejosos, né? Mas não tem problema, não. Vida que segue, né? Vida que segue. Eu printei aqui e tá gravado os comentários dos senhores aqui, viu? Até 65, vocês meteram o pau no time do Guarani aí. Não tira uma vírgula do que eu falei. Então, você vai se lascar, porque o Guarani tá vencendo por 2-1. Olha a falta. Falta pro Guarani fazer a cobrança. Vai pra bola, queimou daí o Eric pro gol, ela saiu. Linha de fundo. Mas você achava que havia necessidade de bater uma falta dessa? Toca Melo ali do lado, ali, valoriza a posse de bola. Olha o contra-ataque. Melo, menos um pouco. O Guarani tá vencendo fora de casa o CSA, 2-1. CSA era o segundo colocado na competição. Menos um pouco. Melo, menos não, tem que valorizar a posse de bola para conseguir a vitória. Segura, Guarani tá vencendo, 2-1. Vem Xandão pra bola, coloca o CSA no campo de ataque, sobe. Edson Silva tira de cabeça, a bola voltou com o Celcinho, chegou, tirou o Eric, tirou dali, sai jogando, volta a bola aqui pro Pará. Pará veio na disputa de bola com o Celcinho. Celcinho tira, a bola volta com o time do Guarani, bola com o Eric. Entrou bem no jogo o Eric, trabalha a bola pro time do Guarani, volta a bola pra Ricardinho, faz o passe. Lá na ponta esquerda, quem não entrou bem foi o Kaique. Kaique não entrou tão legal, mas senão a bola acabou saindo para lateral para a equipe do CSA fazer a cobrança. 48 passado o segundo tempo, 60 segundos, como diria Gustavo Lima, para terminar o jogo. É bola para a equipe do CSA, bola aqui para o campo de ataque, não. Pegou, marcou a falta. É falta para a equipe do CSA fazer a cobrança. Era o William, camisa número 15, que estava na jogada. Falta para o CSA, falta para o Azulão e vem bola na área do Bugre. Melo. Tô falando pra você, né? Foi assim contra o Fortaleza, né? Levou um gol aos 49 minutos do último minuto. Contra o Goiás aos 47. E agora, né? Aos 48. Vamos pra 49, né? O CSA tem uma falta frontal. 6 jogadores do Guarani na barreira. E o Rafinha ajeitando. Eu vou tampar os olhos dessa vez. Então vai, mas na frente da TV para todo mundo ver. É falta para a equipe, figuraça, hein? Isso é figuraça. Tá lá o Rafinha para fazer a cobrança na falta. É falta para a equipe do CSA. Ele fez o primeiro gol para a equipe do CSA. Rafinha para a bola, bateu pro gol, para fora. Velho, essa eu tenho certeza que derrubou muito o torcedor do Bugre. Ela passou isso aqui, ó. Ela passou isso aqui do gol do goleirão Bruno Brígido e aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Os guerreiros da Tapa merecem um hino no futebol interior. Guarani foi gigante. Guarani foi valente. Foi buscar a vitória para cima do CSA. O forte CSA, vice-líder da competição até aqui. Guarani ganha, jogo grande, para conseguir algo maior na competição de virada. Guarani 2 pro Guarani, 1 pro CSA. Fim de jogo no Rei Pelé, Guarani ganha. Guarani vence e sobe na tabela. Sobe na tabela, sobe na classificação do campeonato. Guarani vai pegando o elevador. Guarani vence 2 pro Bugre. 1 pro CSA. Saída dos jogadores no gramado do Rei Pelé. O Washington Melo. E o Guarani quebrando aí um tabu de quase um ano, né? O Guarani
que em termos de Campeonato Brasileiro não vencia fora de casa desde o dia 1º de julho do ano passado, 1-0 diante do ABC, né? De lá pra cá foram 18 jogos com 12 derrotas e 6 empates. E hoje, finalmente, né? Foi na base do sufoco, um primeiro tempo horrível, só que na segunda etapa o time melhorou um pouquinho, né? Fez um gol ali, primeiro com o Guilherme, né? Num belo lançamento ali do Kevin de 3 dedos, o jogador bugrino, né? O Guilherme invadiu a grande área pelo lado direito, bateu cruzado na saída do goleiro Mota, 1-0 o Guarani, ou melhor, o empate, né? 1-1, e depois na sequência, cruzamento ali do Rafael Longini, jogadores do Guarani saindo, mas primeiro vamos ouvir aqui o jogador do CSA. Se tivesse um pouco mais de atenção, a gente não pode dar esses descuidos que a gente vem dando, uns vacilos e acaba tomando uns gols besta. Eu acho que a equipe foi bem, lutou até o final, mas infelizmente tomamos 2 gols ali, falta de atenção, mas agora não adianta lamentar, é levantar a cabeça e pensar no clássico agora. Obrigado. Ah, pois não, esse daí o Didira, né, jogador do CSA, falando aqui no microfone da Rádio FI. Jogadores do Guarani continuam lá dentro do campo. Vamos ouvir aqui primeiro o goleiro Bruno Brígido, falando aqui no microfone da Rádio FI sobre essa vitória do Guarani fora de casa. Realmente, do ano passado o Guarani não vencia fora na Série B, mas esse grupo não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. Nós vemos, a maioria veio contratada esse ano, então a gente responde por esse campeonato. Então nós estávamos há 3 jogos sem ganhar na competição, porém fazendo partidas que talvez não mereciam a derrota e muitas vezes merecendo até a vitória. Hoje, por mais que saímos atrás do placar, nós tínhamos convicção de estar fazendo um bom jogo e o resultado foi o placar aí que dessa vez veio, muito importante para o restante da competição e agora seguir focado. Ah, pois não, portanto é esse o goleiro Bruno Brígido, o Guarani que volta a campo já no próximo sábado, né, dia 9 de junho, às 4h30 da tarde, no Brinco contra o Vila Nova. Aliás, o Guarani agora terá 2 partidas seguidas no Brinco, anote na sua papeleta. Dia 9, portanto, sábado contra o Vila Nova, às 4h30, e depois no dia 14 de junho, às 9 horas da noite, contra o São Bento, hein? Dia 14 cai o quê? Num sábado? 9 horas da noite? Ou numa sexta? 9 é sábado. Terça-feira, então, da outra semana. Não, dia 14 é uma quinta-feira. Ah, uma quinta-feira. 14 de junho. Então joga dia 9 sábado e dia depois... Dia 9 é sábado, dia 14 é uma quinta-feira. Agora vamos ter jogos aí... por causa da Copa do Mundo. Agora vai ter jogos desmembrados aí da rodada para que possa suprir aí a grade da TV. E o CSA joga contra o CRB, né? Vai ser o clássico, né? Sábado, às 4h30 da tarde. E o Guarani com essa vitória, viu, Carlos? Já consultando aqui, né, o placar ao vivo, depois o Fernando César vem com todos os detalhes. Neste momento o Guarani é o 8º colocado com 13 pontos, né? A rodada ainda será completada, mas faltam aí, o Guarani está a 2 pontos, né, do G4. Se distanciando aí da zona da degola. O Criciúma é o 17º com 7. Tá certo. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera, pra gente fechar aqui a transmissão na Rádio Futebol Interior pela TV, no Facebook também no YouTube. Cláudio Roberto de Paula, parabéns Guarani, valeu 2-1. Jair Pinheiro, vamos lá, Bugrão. O Alex Caminhada feliz com a vitória, valeu Alex, obrigado, viu? Alex, eu nem te conheço, velho, mas você é mais legal do que o Márcio. Eu posso garantir isso. Abraço. Ô Marcião, quanto você vai pagar aquela Coca-Cola, hein? Abraço. Andréia Vanzeto escreveu ufa. O Felipe Santos, um abraço pra vocês. Abraço, Felipe. O Felipe pediu pra que eu mandasse um abraço aqui. Deixa eu ver, Felipe, se eu consigo pegar aqui a sua mensagem, né? Ele tá pedindo aqui, ó. Manda um salve aí pra banda Forró dos Primos. Meu patrão. Forró dos Primos. Tá mandado o recado aqui, valeu, viu? O Nelsinho Godoy também com a gente. Marcelo Cassano, Ronaldo Rodrigues, Laura Beatriz, Rodrigo Vilagelim, Ronaldo Rose de Narelli. Ronaldo, você é sempre simpático com a gente, viu, rapaz? Muito obrigado, tá? O Iaguinho Macedo, pessoal que